Não são os fatos que perturbam o ser humano, mas a interpretação que a gente faz dos fatos. Talvez você ache que é preguiçoso, que não tem foco, que nunca termina nada, mas e se eu te dissesse que isso não é só uma questão de força de vontade, e sim química cerebral? Nem gosto de classificar assim, essa aqui é boa, essa aqui é ruim. Eu acho que vai muito também do que você tá precisando pra sua vida, sabe? Pô, queria muito reviver algumas coisas, falar e ressignificar e conseguir botar pra fora. Às vezes psicanálise é um bom caminho pra você. Que tipo de hábito você acha hoje que eles são prejudiciais pra nossa saúde mental? Porque eu consigo fazer uma lista boa de coisas aqui. Eu diria que o principal e que a gente mais subestima é o sono. Será que a terapia, ela é, na verdade, algo pra você só ir ali e se readequar ao sistema e voltar a trabalhar? Falar de qualidade de vida e Brasil é muito difícil. Trabalhe, a cidade inteira é projetada pra você trabalhar. E aí, o resto, sabe? E o que te faz humano. Então é realmente um sistema que não fecha, sabe? Como é que eu consigo traçar um caminho pra sair do extremo da solidão pra eu mais perto de uma vida social saudável? Exposição gradual. Só pode ficar ansiosa com isso e pensar, fulano tem um shape muito melhor, ou então ciclano consegue e eu nunca consigo começar minha dieta, aquilo vai deixando ela mais ansiogênica. Qual é o comportamento compensatório que ela faz? Vai comer doce. Ela vai continuar precisando emagrecer e se sentindo fracassada. E aí é o ciclo de manutenção de dor que a gente fala. E a rede social vai alimentando isso, né? Vai, porque aí você fica olhando os outros e fica, caramba, todo mundo consegue, menos eu. Seja bem-vindo a mais um episódio do Edson Castro Show, o podcast do seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu estou acompanhado aqui de uma das minhas melhores amigas. Meu coração fica até quentinho. Lisa Guerra, maravilhosa, é psicóloga, apresentadora e fala nas redes sociais sobre psicologia e cultura pop de maneira acessível. Fundadora do Psicoplay Club. É um hub de desenvolvimento pessoal voltado para o público geek. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre psicologia e hábitos do nosso dia a dia que fazem mal para nossa saúde mental. Olá, Lisa, tudo bem? Oi, tudo bem? Sensaçãozinha até nostálgica, que acho que as primeiras vezes que eu tava em participações de podcast, afins, foi com você, então, entrevistas, aí agora 5 anos de internet, reencontrando e vindo aqui nesse espaço, dá aquela sensação Casa gostosa. nova, gravação nova. Não, a gente tem um podcast com a Lisa que nunca foi publicado. Tá nos arquivos secretos. Eu achei ele esses dias. Castro? Eu achei ele esses dias. Olha aí, ó. Não publicado, que eu não posso publicar também, mas tá lá. Eu achei ele esses dias, o capítulo inteiro. Não posso publicar, mas um dia até posso te mandar se eu conseguir subir ele. Ainda mas tava tá aprendendo a me comunicar, já tá meio... Mas incrível demais, assim. Fico muito feliz porque hoje, só pra vocês terem uma ideia, eu conheço a Lisa há alguns anos, né? A gente se conheceu durante a pandemia, 5 anos atrás. Sim. E na época a Lisa era estudante de psicologia e hoje eu posso falar aqui com carinho, né? Pessoa, deveria até voltar a minha introdução, porque hoje nós vamos conversar com a doutora Lisa Guerra aqui no nosso canal. Eu já ganhei um doutorado de presente. Isso. Não, você formou em psicologia, é doutor. Policial, formado em psicologia e advogado, é tudo doutor. E garçom. É isso. É fato. Agora, quem tem doutorado, eu nunca chamei alguém que tem doutorado de doutor na minha vida. Mas antes da gente continuar com o nosso papo aqui, quero dar só alguns recadinhos de sempre. Quero pedir pra você aqui que já tá assistindo a esse podcast, você sabe aqui que é o nosso material de qualidade, sabe que aqui você tem que dar o seu like de confiança. Deixa o seu like se você não gostar do papo aqui, ó. Tira o like depois, mas eu tenho certeza que você não vai tirar. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, é nosso canal novo, não é o canal falecido, então a gente ainda precisa de todas as inscrições. Quero avisar pra vocês também que a gente tem conteúdo extra exclusivo para membros do clube do canal. A gente fez um corte aqui com a Lisa, um pedaço de um papo falando só sobre procrastinação e como vencer a procrastinação, que tá exclusivo para quem é membro do nosso clube do canal. Você pagando R$ 4,99, que é menos do que uma coquinha gelada, você se torna membro do nosso clube do canal e você acessa conteúdos exclusivos que a gente fez com os nossos convidados aqui do nosso podcast. Se entrar na home do canal, você vai ver que tem uma playlist lá só de conteúdos exclusivos. Então, cogite se tornar membro do nosso clube do canal, que você tem acesso a conteúdos exclusivos. Quero mandar um salve aqui pra quem tá ouvindo a gente no Spotify. E aí, Spotify, tudo bem? Olá, galerinha que tá na academia. Pedro, pode botar mais peso nesse supino, tá muito fraco. Não é fisioterapia não, é musculação. Ninguém vai te respeitar com você levando 5 de cada lado. Brincadeira. Um abraço aí pra quem ouve nosso podcast na academia, pra quem ouve nosso podcast correndo, ouve na corrida. Um abraço pra galera do Uber que ouve nosso podcast, pra galera do iFood também que ouve. Um abraço pra todos vocês. Se vocês puderem depois, quando você parar a corrida aí, entra no Spotify, aperta em 3 pontinhos, deixa uma avaliação de 5 estrelas que ajuda muito a gente. E compartilhe também aqui nos seus stories, no seu Instagram, nos seus grupos WhatsApp, Telegram, onde for aí. Principalmente pra quem gosta de psicologia, que é a parada que a gente vai falar bastante hoje. Lisa, eu queria começar a falar com você sobre um assunto que eu sei que você gosta e que eu gosto muito também. O que é a terapia cognitiva comportamental?
Boa. A psicologia, quando a gente fala de a psicologia, a gente poderia usar até o plural, porque, tipo, é as psicologias. Porque tem muita área, tem muita forma de ver o ser humano, né? Porque todo mundo é muito diferente. A terapia cognitivo-comportamental, ela é um dos braços da psicologia e ela é muito amparada no estoicismo, que é, tipo, o que tá ou não tá no nosso controle e onde a gente pode ou não pode agir. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela veio de um cara chamado Aaron Beck, que ele era psicanalista, começou a estudar um pouquinho sobre depressão e afins, foi vendo novas estratégias de como reestruturar alguns pensamentos e testando, destestando e assim por diante. E ele pegou algumas máximas do próprio estoicismo, tem Epiteto, que tem uma frase muito da hora, que eu acho que define muito bem o que é a terapia cognitivo-comportamental, que é, não são os fatos que perturbam o ser humano, mas a interpretação que a gente faz dos fatos. Então é aquilo de, às vezes tem coisas que a gente tá angustiado, tá ansioso e não estão no nosso controle, mas aquilo vai nos sobrecarregando, ou até a nossa própria autopercepção das coisas que a gente foi passando ao longo da vida. A gente vai formando certas crenças, que aí, por exemplo, com base nos seus relacionamentos, no seu desempenho, na sua relação com o trabalho, tudo isso vai montando como se fosse bloquinhos de conhecimento que você enxerga o mundo a partir da sua experiência. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela identifica esses bloquinhos de que você formou de acordo com a sua experiência, e a gente tenta meio que, como se fosse um óculos, limpar a lente, porque às vezes a gente tá vendo as coisas de uma forma distorcida com base no que a gente passou, né? Então, sei lá, alguém que tá fazendo uma prova, por exemplo, pode pensar que, eu sou burro porque desde que eu era pequeno eu me dava mal, então eu sinto que eu não vou conseguir passar, e aquela pessoa fica ansiosa com aquilo, e quando na verdade ela tira aquela nota boa e aquilo não condiz com o que ela acha dela mesma. Aí o que ela fala? Foi sorte, o professor ficou com pena de mim, o fulano me ajudou, então eu fui bem. Então isso a gente chama de distorção cognitiva, na terapia cognitivo-comportamental. Então a gente tenta identificar essas distorções que a gente monta a partir da nossa experiência, e aí limpar a lente desses óculos, porque às vezes a gente tá enxergando embaçado, sabe? E hoje essa é a terapia que você aplica quando você faz seu conteúdo, quando você atende? Sim. Tanto na criação quanto no atendimento clínico, eu foco muito até no Psicoplay, em terapia cognitivo-comportamental. Atualmente, ela é considerada padrão ouro, né? A gente fala na área da saúde quando tem alguma metodologia ou alguma área que tem uma razoável grau de certeza que aquilo funciona de acordo com artigos científicos e testes e afins, e se mostrou mais eficaz dentro de vários testes para ansiedade e depressão. A terapia cognitivo-comportamental, ela é o padrão ouro de ansiedade e depressão justamente por ela identificar o que você formou de crença, ver onde tá as distorções que estão te prejudicando, e ali a gente tentar montar a estratégia do ambiente para essas distorções ficarem mais amenas, sabe? Pra quem nunca foi numa sessão de terapia, pra quem nunca foi no psicólogo, como é que funciona uma consulta de terapia cognitivo-comportamental? Eu chego lá, você vai falar assim, fala da tua mãe... Como é que foi sua infância? Como é que funciona? A terapia cognitivo-comportamental, ela é maneira porque a gente sempre tenta dar uma autonomia pro paciente, né? A gente tenta fazer com que em algum momento o paciente ele seja o seu próprio terapeuta, com as ferramentas que a gente consegue montar juntos. Então a gente tem ali nosso arsenal de tipo, registro de pensamento disfuncional, que é uma ferramenta, a gente tem várias estratégias ali, e a gente escuta a demanda, né? Tipo, pode ser que você tenha uma demanda de um trauma que veio lá, de não sei quando, e aí você quer falar sobre isso, ou não, eu tô me sentindo... com muitos problemas de sono, não consigo dormir, a gente vai olhar para sua rotina. Então é muito focal. Eu gosto dela porque você pega isso aqui que eu quero resolver na minha vida, eu vou lá, a gente vê as estratégias, a gente testa, destesta, e a gente vai treinando a sua autonomia para conseguir lidar com a sua rotina, para algum momento você ser ali o seu próprio terapeuta com o seu próprio arsenal, né? Porque às vezes não adianta eu pegar uma ferramenta que, essa aqui é da terapia cognitivo-comportamental, usa. Às vezes não cabe na sua rotina, não cabe na sua vida. Como a gente adapta ela para funcionar para você? E aí como você se sente adaptando ela dessa forma, sabe? E a gente vai montando juntos algo que é um pouco mais único com base na história da pessoa, sabe? Eu acho legal da TCC, que ela é muito pragmática. E quando a gente fala de psicologia, quando a gente fala de psicólogo, quando a gente fala de terapeuta, é muito comum a gente achar que você vai sentar lá e falar assim, fala da tua infância, fala do não sei o quê. E na terapia cognitiva comportamental, hoje eu sou atendido pelo Dr. Cris, maravilhoso, que segue essa metodologia também. Ela é muito pragmática, é muito mais pragmática até do que muitas pessoas sequer imaginam, né? E ainda tem um pouco desse preconceito, né, com questão do que é o atendimento psicólogo. Eu tenho que ir lá, vou ter que ficar falando da minha vida, vou ter que estar... Que quando às vezes você tá criando muito mais umas ferramentas pra encarar o dia a dia, né? Sim, e é também te colocar no poder disso, né? Porque tem algumas abordagens, por exemplo, que, psicólogo, ele acaba sendo o centro do conhecimento que vai te guiar pra descoberta. Acho que a TCC, ela vem no contrário, ela vem tipo, vamos... de mano pra mano aqui ser um time e ver o que a gente consegue pegar aqui de conhecimento acadêmico e de coisas que a gente estudou e afins pra aplicar na sua vida, sabe? O que você consegue tirar de proveito disso e também tomar um poder também da sua autonomia, sabe? Acho que é muito isso, assim, incentivar a autonomia. Porque essa terapia ela também exige... E essa é uma coisa que as pessoas também
não entendem, que assim, eu fui no psicólogo, falei com ele e não resolveu meus problemas. Complexo. E aí você fala assim, tá, mas o psicólogo não vive sua vida, né? Exato. Às vezes tem um paciente que chama assim, se fosse você, o que você faria nessa situação? Eu não sei o que escolher, não sei o que fazer. Cara, se eu tivesse na mesma posição que você, vivido as mesmas experiências que você, tendo as mesmas relações que você, eu faria exatamente a mesma coisa que você fez. Sabe? É uma construção sua isso, sabe? E você falou sobre psicologias. Quais são as outras vertentes de psicologia que tem hoje, assim? Quais são as diferentes... E o que muda de uma para outra, pra eu ter uma ideia? Então, vai muito da forma com que vê o sujeito, da forma com que vê que... como integra os conceitos e interpreta alguns fenômenos psicológicos também, né? Então, a que a gente tem assim, mais popular e até a que consagrou o formato clínico mesmo é a psicanálise. Então, a psicanálise, ela é aquela do Freud, né? O cara que vai sentar, vai escutar muito mais do que falar, né? A TCC, ela é mais ativa no sentido de colaborativo. A TCC é que você atende, ela é mais comportamentos, comportamental padrões? E afins. Já a psicanálise, ela vai muito na escuta. Eles acreditam muito na cura pela fala, né? Então, naquela catarse de você, tipo, nossa, coisas que você não consegue falar ou acessar, aos poucos, durante a sessão, eles acreditam que você pode ir soltando e tirar aquilo de você e ressignificar durante a fala. E quando você fala, você se escuta também falando. E às vezes você consegue também ir percebendo coisas conforme vai se escutando, né? Então, às vezes, questão de abordagem, eu nem gosto de classificar assim, essa aqui é boa, essa aqui é ruim. Eu acho que vai muito também do que você tá precisando pra sua vida, sabe? Pô, queria muito reviver algumas coisas, falar e ressignificar e conseguir botar pra fora. Às vezes, psicanálise é um bom caminho pra você. Ou então, não, eu queria otimizar essa parte aqui que tá me trazendo muito sofrimento. Às vezes, procurar uma TCC um pouco mais prática, um pouco mais focal, vai te ajudar mais, sabe? Acho que vai muito Tem nessa psicodrama lógica. também, né? Psicodrama é muito bacana. É tipo... pegar uma situação, isso é usado bastante em empresa até no meio corporativo, né? Tem filmes às vezes fazem sátira com isso, que é pegar um manequim ali, botar o chefe e falar, agora esse aqui é o seu chefe, fala o que você quer e descarrega, né? A galera tá jogando cadeirada no manequim, assim. Então, o psicodrama, ele vai Ultimamente, cadeirada é o mais leve, né? É o mais leve. Então, o psicodrama, ele vai muito nessa lógica do interpretar a situação, viver, pra sentir aquilo e aí botar pra fora, sabe? Então, é bacana. E aí, e quando é que a gente tá falando... Porque assim, tem uma questão que eu sempre a gente fala de psicologia e eu converso comigo, que você tem, esse cara é mais freudiano, esse cara é mais junguiano. Como é que isso afeta também o tratamento do médico, do psicólogo com o paciente, do psicanalista com o paciente? Porque é muito doido, né? Porque junguiano é a coisa do não sei o quê, Freud, não sei como é que isso afeta o tratamento? Vai muito na lógica de ferramentas de trabalho, assim, né? Então, quem é, muito freudiano e afins vai trabalhar muito com a ideia de inconsciente, né? O que tá reprimido, quais coisas você reprime e que precisam, com cuidado, serem tocadas, né? Ou serem refaladas. Já o Jung, ele trabalhava muito com os arquétipos, né? Tem vários arquétipos diferentes na sua vida, como juntar isso. Jung é o que eu tenho mais distância, assim, não sei muito falar sobre, porque é muito longe da terapia cognitivo-comportamental, onde eu tô mais focada, né? E a TCC ali de Aaron Beck, que é a minha, que é a TCC, chamada TCC clássica, a gente vai muito no mapeamento do modelo cognitivo. Então, a minha sessão sempre eu vou conversando, claro, nada impede de falar um pouco sobre a sua infância, me contar um pouquinho sobre as coisas que você já viveu, os momentos marcantes, momentos felizes, momentos tristes, porque isso vai me ajudar a entender como você vê o mundo. E aí eu consigo ir montando junto com o paciente o modelo cognitivo, que é tipo, quais crenças centrais podem ser as suas, quais tipos de distorção podem estar te travando, podem estar fazendo você ter problema, seja de autoestima, seja de relacionamento, às vezes. E aí tem a psiquiatria, que é outra coisa, né? Isso, aí é outra formação até, né? A psiquiatria, ela é da área da medicina. Então, geralmente você é médico e aí vai ser psiquiatra depois, assim, posteriormente. E psiquiatria é onde você toma remédio. Isso, aí a galera... É bom até fazer trabalho conjunto, assim, né? Eu, como psicóloga, eu gosto muito de trabalhar em rede. Então, às vezes, tem algum paciente que, tipo, poxa, tá passando com muito sofrimento por uma situação... Por que não um trabalho em rede, às vezes, para que a gente continue reestruturando, continue identificando... O que quer dizer trabalho em rede? Trabalho em rede é conversar com um psicólogo, conversar com um nutricionista, conversar com outro profissional de outra área. E aí, ter essa reunião pra gente trocar. Tipo, aqui, com o meu olhar de psicóloga, eu acho que a gente consegue adequar alguns hábitos um pouco mais funcionais dessa forma, estruturar um pouquinho mais a rotina, tentar limpar um pouquinho essas distorções. E como psiquiatra, o que tu acha que isso poderia colaborar, sabe? Aí o psiquiatra colabora com a visão dele quanto psiquiatra e a gente vai formando um caso mais... interligado, sabe? Porque a gente é muito múltiplo. Então, às vezes, a visão só da psicologia, ela tem um recorte. Então, pegar também um fisioterapeuta, às vezes, dependendo se é, sei lá, psicologia do esporte ou algo assim, e fazer essa troca, eu gosto muito de trabalhar em rede, justamente porque aí abre, sabe? São coisas que eu, por exemplo, como psicóloga, às vezes nem pensaria, mas é alguém que é de outra área e já tá com o olhar pronto pra atacar em certo ponto,
traz junto e só soma, sabe? Eu te pergunto isso porque é muito comum a gente receber reclamações de, principalmente de inscritos que encaminham, vai no psicólogo, vai na terapia, cara. Eu fui e eu não gostei. E é muito difícil assim, o cara assim, eu fui em um, não gostei, nunca mais eu vou. Sim. Assim, pô, beleza, mas você vai em um mecânico com o teu carro quebrado, tu não gosta do mecânico, tu nunca mais vai no mecânico na vida, tu vai numa costureira, não gosta mais. E é muito difícil de você explicar, tipo assim, pô, porque existem psicólogos com abordagem diferentes, existem profissionais diferentes e existem pessoas diferentes, né? Então é muito difícil você falar, eu fui e não gostei, por isso todos os psicólogos não prestam. Tipo, pô, peraí, né? Todos os psicólogos não prestam, aquele cara que não presta, né? Não, total. E até a própria identificação, às vezes não só com a abordagem, mas às vezes com o terapeuta mesmo. Porque não é qualquer pessoa que você vai trocar ideia que vai bater, entendeu? Então, tipo, por exemplo, isso é na vida geral, né? Então, a gente pode conversar com alguém ali e pensar, nossa, essa pessoa não consegui desenvolver. E aí conversar com a outra e fluir. Então, eu penso muito na identificação também que você vai ter com o psicólogo até pra conseguir se sentir confortável. Imagina você falar dos seus traumas ali e não tá à vontade, sabe? É difícil, é um processo que vai ser mais custoso pra você, com certeza. Meus pacientes, por exemplo, como vem muito do canal, a maioria é, nerd que nem eu, gosta das mesmas coisas. Então, geralmente, quando eu vou explicar algum conceito, tipo, o que é um modelo cognitivo? Eu pego, tipo o Naruto, quando ele tava lá no passado dele, sofrendo bullying, afins, ele montou a crença, e essa crença prejudicou ele quando ele foi fazer a prova Chunin, e aí ele não conseguia responder as coisas, porque ele achava que ele era incompetente. Aí eu vou fazendo esses paralelos, e aí o paciente vai se sentindo mais à vontade, vai sentindo essa identificação, e aí quando vê, já deslancha, sabe? Então, a identificação também com o terapeuta faz muita diferença. E quando a gente tá falando de saúde mental, uma coisa que eu percebo é que a gente tem uma tendência a sempre olhar o fim, né? Então assim, eu tô sofrendo de ansiedade, eu tive uma crise de pânico, eu tô com depressão. E a gente vai no psicólogo meio tentando arrumar o motor do carro, né? Tipo assim, meu carro quebrou, conserta aí. E assim, beleza, a gente pode consertar, né? Eu posso te dar um remédio, né? A gente pode até falar um pouco sobre quanto a gente tem uma patologização da vida hoje, né? Com muito remédio, muita coisa. Mas a gente fala muito pouco sobre hábitos, né? E acho que a questão da terapia cognitivo-comportamental, e até um motivo por trazer você e por gostar desse assunto, é que ela tenta entender muito mais o porquê que o carro quebrou e muito mais do que ficar falando sobre o motor quebrado, que já é um problema que precisa ser resolvido, mas... Claro. O motor vai quebrar de novo, né? Sim. Como é que essa questão de hábitos e o que eu faço, eles afetam minha saúde mental? Não, total. Eu gosto de falar que... Gosto de falar não, né? Algo que é embasado já. A gente é uma soma de gene mais ambiente, né? Então... De quê? Desculpa? Gene, genética, mais ambiente. Mas o ambiente, ele tem um peso muito maior em como a gente vai tornar nossos hábitos, se estruturar e assim por diante, né? Então, até para pensar agora... Água, por exemplo, um hábito que é mega comum e que todo mundo deveria ter... O nosso cérebro, ele é preguiçoso. Então, se ele entende que o acesso àquela água tá longe, mas eu tenho aqui, sei lá, um energético do meu lado, qual que é o menos custo, o menor esforço para maior resultado? Seu cérebro vai calcular porque ele quer que você economize energia, ele não é bobo. Então, você vai pegar a outra coisa que não é tão saudável assim, né? Então, quando a gente fala de hábitos, geralmente quando a gente dificulta no ambiente o acesso a um hábito, tem mais chances de ser difícil de pegar, de ter adesão àquele hábito, sabe? E aí, quando a gente tenta, talvez, facilitar e usar o ambiente a nosso favor para que esses hábitos se consolidem de uma maneira fácil e fluida, fica mais orgânico. Então, nosso cérebro está sempre fazendo esse cálculo. Isso é desde os nossos antepassados, né? Se a gente tinha uma árvore de sementes aqui, a gente tentava estocar o máximo que a gente podia, porque a gente não sabia o dia de amanhã. Então, nosso cérebro está sempre tentando poupar recurso, energia e afins, né? E isso ficou resquícios agora, evoluindo quanto à humanidade. Então, a gente continua pensando em otimizar o nosso tempo e os nossos hábitos. E para tentar redirecionar o carro, eu diria que a gente redirecionaria esse carro com base no ambiente. Então, você não vai simplesmente virar o seu volante para o meio do mato, né? Você vai continuar na estrada. Então, tenta fazer a sua estrada ser a seu favor, sabe? Não tenta fazer a sua estrada te levar pro abismo. Tá, e que tipo de hábito você acha hoje que eles são prejudiciais para a nossa saúde mental? Porque eu consigo fazer uma lista boa de coisas aqui. Pô, eu diria que o principal e que a gente mais subestima é o sono. Porque o sono, ele ferra todo o nosso processo, não só atencional, nosso processo de aprendizado, nosso processo de autoestima. E a gente, às vezes, não percebe. Às vezes, a galera até tá com, tipo, a internet inteira com TDAH, por exemplo. Quando você vai ver, é a galera dormindo mal, é a galera não tendo um hábito minimamente saudável de sono, né? Então, tem um teórico que é o Matthew Walker. Ele é o cara quando fala de estudo de sono em neurociência. E ele traz que, justamente, é mais fácil a gente elencar as coisas que podem dar ruim, se você não dormir, do que os benefícios de tantos que são, a gente às vezes nem tem consciência. E aí, quando a gente fala de dormir como hábito,
É tipo você ir na academia, aí você tá lá levantando peso lá no supino, fazendo a mesma repetição várias vezes. Você vai cansar em algum momento e vai dar uma pausa entre as séries. Por quê? Porque o seu músculo, ele vai inchando e ele vai largando substâncias que vão te avisando que você tá cansado. Se isso não acontecesse, você ia conseguir continuar a sua repetição, ia distender o músculo, ia cair o braço, sabe? Então, o nosso cérebro, ele também é um músculo, ele faz a mesma coisa. A gente vai usando o nosso cognitivo, a gente vai fazendo decisões, a gente vai conversando com as pessoas, vai cansando e vai soltando substâncias. Uma em específico que é chamada de adenosina. E essa substância, ela vai justamente nos avisar que, você tá cansado, você tem que dar a pausa entre as sessões, sabe? Você tá cansado. E quando que acontece a limpeza? É quando a gente dorme. Quando a gente dorme é como se o caminhão de lixo passasse e fosse recolhendo essa adenosina, que tá ali acumulada, e aí você acorda no outro dia meio mais resetado, digamos assim. E se você tem um sono que é conturbado, que é não funcional, provavelmente essa limpeza não vai acontecer da forma que deveria, vai ficar acumulado, e aquilo vai somando ao longo dos dias. E aí você vai ficando arrastado, você vai ficando... sintomas depressivos podem aparecer, e às vezes nem é necessariamente a depressão, é o fato do seu sistema estar esgotado mesmo, né? Então, fazer essa separação do que está fisiológico e o que pode ser realmente psicológico é muito junto, assim, é uma linha muito tênue. Então, acho que o sono é o hábito que eu botaria, assim, no topo do pódio. Eu costumo falar, principalmente aqui no canal, sobre como bem-estar é uma questão holística, né? E pra quem não sabe o que é holístico, aqui quiser adicionar uma palavra nova pro dicionário, holístico é essa visão meio 360 da sua vida, né? É olhar... os exercícios que você faz, o jeito como você se alimenta, o quanto você dorme, as suas relações pessoais, as relações profissionais, tudo isso ela determina o nosso bem-estar, até mesmo o jeito como a gente se vê, como a gente se enxerga, e a gente costuma olhar as coisas meio que na ponta, né? A gente costuma olhar, tipo, só a ponta e a gente não consegue olhar todo o caminho que faz. E saúde mental eu vejo que é muito sobre isso. Então, se eu for falar com saúde mental de algum inscrito, eu tô com depressão, eu tô com ansiedade, eu falo assim, tá, mas como é que tá a sua relação com o sono? Uma merda. Como é que é o seu trabalho? Uma bosta. A relação com a família? Terrível. Como é que você come? Mal. Você toma sol? Não. Você sai de casa? Não. Você limpa seu quarto? Não. Cara, a sua saúde mental... Não é a sua saúde mental que ela está atrapalhando os seus hábitos, né? Muitas vezes os seus hábitos estão também atrapalhando a sua saúde mental. E aí entra a identificação do que tá no seu controle, tipo... Isso é uma pergunta que eu faço muito nas sessões, assim, todo dia, tá, e hoje? O que você acha que hoje você conseguiria fazer pra diminuir um pouquinho a sua carga? Pra gritar. Pra esse problema... Eu poderia gritar e diminuir a minha carga, né? Perfeito. Poderia dar um berro. Desgraça! Perfeito. Acho que é super funcional, inclusive. Acho que é funcional. Entre gritar e bater em alguém, pra gritar, acho que é mais vantajoso. Eu vou gritar e depois vou bater em alguém no jiu-jitsu, que é as duas coisas que eu posso fazer pra aliviar minha carga hoje. E é isso. Acho que, por exemplo, até o jiu-jitsu, por exemplo, é uma estratégia muito interessante também de se manter em movimento, né? Tornar algo que é legal, é prazeroso, que te mantém atento e autoconsciente, e juntar isso na necessidade de precisar estar em movimento físico. Então, às vezes, sei lá, eu falo, não precisa ir na academia levantar peso se você não quer. É ótimo? É. Mas se você quiser, corre na rua. Se você quiser, vai andar de bike. Se você quiser, sei lá, forja uma espada, entendeu? Faz alguma coisa com isso, sabe? Se você precisa fazer, precisa. Adapta isso na sua rotina. Então, acho que a TCC faz muito isso, né? Como a gente encontra uma solução pra isso da sua maneira. E tem uma questão também que eu sinto, que é um papo meio doido aqui, que é a desnaturalização do ser, que a gente causa muito hoje, né? Então, a gente vive uma rotina em lugares muito fechados, longe do sol, cada vez a gente tem cidades que não são caminháveis, né? Você não precisa andar, principalmente em São Paulo, você está preso no trânsito, são poucos espaços que você anda, que você percorre a pé, a gente tem menos interações sociais, apartamentos menores, lugares onde você não fala com seus vizinhos. Então a gente vai tirando uma série de coisas que eram muito naturais aos seres humanos, né? Caminhar, andar, se expressar fisicamente, interagir com pessoas. Quanto que essa desnaturalização ela faz mal para nossa saúde mental? Cara, que massa. Você chegou nessa pira, tipo... Porque existe um conceito com esse nome que é... Tem o nome disso? Incompatibilidade evolutiva. Excelente nome. Mandou bem. Excelente nome. Muito mais bonito do que eu pensei que é. Não, mas arrasou no link de informações. Porque a incompatibilidade evolutiva, ela é muito isso, assim. Eletricidade tem há pouquíssimo tempo, né? E agora, pra gente é natural. Mas se a gente for olhar nossos antepassados, era correr na savana. Então, nosso corpo, nosso aparato biológico evoluiu pra isso. E aí, quando a gente fala até no quesito social da incompatibilidade evolutiva, é a gente pensar que antigamente a gente precisava estar numa tribo pra se sentir aceito. Então, assim, se eu não estiver na tribo, não vai ter quem cuide da minha prole, não vai ter quem caça, quem ajude na agricultura, e eu vou estar à mercê de qualquer predador. Então, isso era, literalmente, ser excluído era sinônimo de deu ruim é morte. Hoje em dia, onde a gente canaliza esses medos primitivos?
Talvez, não ganhei a curtida que eu devia ter tido, ou então os amigos convidaram a postar stories e eu não fui, ou então eu não fui convidado. Então a gente vai pegando esses medos primitivos da exclusão versus morte e adaptando isso na nossa rotina totalmente disfuncional atual e moderna, que tá feita já e moldada de um jeito que não tá adequado ao que a gente cresceu como aparato, né? E até a questão de ansiedade, como você tava falando, a gente tem essa habilidade de abstração pro futuro, né? O ser humano, a gente é a espécie dominante justamente porque a gente acabou conseguindo se planejar. Então, a gente conseguiu se estruturar em sociedade, a gente conseguiu saber que se a gente plantasse hoje, amanhã a gente colhia e assim por diante. Então, planejar e fazer ferramentas para isso manteve a nossa espécie atualmente no topo. E aí, como que agora essa habilidade de prever o futuro funciona? Já que a gente não precisa mais ficar coletando e estocando semente, talvez seja no o que eu vou fazer amanhã, ou então o fulano tá melhor que eu e eu tô na merda, ou então conquistei isso aqui, mas nem importa mais qual é a minha próxima meta. E aí a gente fica com aquela ansiedade do futuro, porque antes a gente precisava ter ansiedade do futuro para poder sobreviver. E hoje, que a gente tá muito mais controlado, a gente não tem tanto risco, claro, dependendo da situação socioeconômica da pessoa, isso é evidente, mas, no geral, a sociedade funciona diferente, a gente canaliza isso e fica maluco no amanhã. A gente tá sempre pensando, amanhã o que eu vou fazer, amanhã o que eu vou conquistar, amanhã quem que eu vou conseguir, sei lá, falar com, então é sempre uma ânsia do amanhã, assim, uma incompatibilidade evolutiva. O panorama da saúde mental de 2024... ele levantou um dado que é muito interessante, que 45% dos casos de ansiedade dos jovens de 15 a 29 anos, ele está diretamente relacionado ao uso excessivo de redes sociais. Uhum. Tem outro dado que é correlacionado com isso, que diz que jovens que dedicam mais de 3 horas diárias às redes sociais apresentam um risco de 30% maior de desenvolver quadros como depressão, em comparação com aqueles que têm um uso moderado. Uhum. Como que a rede social, ela tem um efeito na nossa saúde mental? Excelente, eu acho que de todas as formas possíveis, né? Fazendo um link com o que a gente estava falando, e nem indo tão longe, tá? Nem precisa ir em Homem das Cavernas, assim, a gente pode falar, sei lá, dos nossos avós. Quem que eles se comparavam, quem que eles entravam no ciclo social e afins, né? Era no máximo com o vizinho, o padeiro, pessoas que estavam ali próximas a eles, que tinham uma certa relação e às vezes até socialmente equiparadas. E aí, isso era a vida, era o ciclo social daquela pessoa e com quem ela podia talvez se comparar, se sentir bem, se sentir mal, ou espelhar sua vida, se inspirar. Era algo mais limitado, assim. E aí, quando a gente pensa em rede social, a gente pegou esse bairro que a gente se comparava e escalonou para simplesmente planeta Terra. E aí, como a gente absorve? A gente nunca foi preparado para estar tão exposto a tantas pessoas e a tanta informação e a saber o que a Virgínia tá fazendo de café da manhã hoje e eu não. Então, assim, é tanta coisa e tanta informação pra gente processar e pra gente comparar que meio que não tem nem como processar essa quantidade, sabe? Então, o nosso cérebro, ele tem um limite do quanto que ele consegue processar de coisa nova que ele tá chegando todo dia. Também, mas eu acho que isso vai muito também no quesito comparação mesmo, sabe? Então, quando a gente pensa em, sei lá, como tal pessoa tá postando, e a gente sabe que Instagram, principalmente, TikTok é um pouquinho mais naturalizado, mas Instagram tem uma vida muito mais editada, né? Então, a gente quer mostrar que tá bem, porque é o sistema e é assim que funciona. E é uma merda, né? Então, a gente conseguir romper e falar quando tá mal em rede social e afins, eu acho que é muito importante, justamente pra desnaturalizar a era da performance que a gente tá, né? Então, a gente tem pessoas aí vendendo curso de produtividade que, sabe, às vezes a gente vê, cara, isso não tem nem cabimento. Você vai acordar 4 da manhã pra começar a trabalhar, você fudeu seu sono, você fudeu um monte de outras coisas de hábitos que até cientificamente isso não faz sentido, né? Então, as redes sociais, ela tem tanta informação, muita informação errada, muita informação que, ok, é válida e é certa, mas é tão difícil tanto fazer a curadoria quanto entender que aquilo ali é uma versão editada da realidade, não a realidade mesmo, que a gente fica no abstrato. E aí o abstrato abre margem. E às vezes os dois, né? Você falou, tem informação errada e tem informação certa. Eu acho que o maior mérito de um picareta, o que faz um picareta ser um bom picareta, é quando... Porque assim, um picareta que fala merda, tu vai ter uma dieta alimentada de sol. Pô, tu quer um papo desse cara daí, porque você é um idiota maior que ele. Pô, gente, pode sair na rua que o bobo e o malandro já se encontraram. Beleza. Mas o bom picareta é o picareta que usa dado científico pra embasar um discurso perigoso. Então ele tá usando coisas que, se você pesquisar o embasamento dele, você vai falar assim, não, essa pesquisa é real, esse dado ele é real, essa informação ela é real. Mas a conclusão que ele tira a partir daquilo é uma coisa completamente maluca. Só que você tá usando de um princípio real que você tá vendo uma comunidade científica falando. Então, isso que é muito perigoso, né? Porque você fala de performance e a galera vai falar, tipo, um monte de coisa.
E você fala, não, isso aqui tá falando é certo. Mas quando você vai à conclusão dele, você fala, não, mas pera, essa conclusão daí você tá louco, né? É muito difícil você lidar com isso em rede social. Ainda mais num país... A gente é um país de analfabeto funcional, né? A gente é um país com uma educação muito ruim. E você fala de qualidade de informação é terrível, né? E isso vai destruindo a saúde mental das pessoas, né? Total. E o quanto que isso se dissipa rápido também, né? E quanto vai se mudando. Porque a gente vai se cobrando também por não estar que nem o fulano ou que nem o ciclano, que às vezes nem é o que vende. E que a gente vai achando, pô, então eu sou um preguiçoso, eu sou um incompetente, eu sou um burro, eu sou alguém que não consegue executar. E quando, na verdade, a procrastinação, ela vem muito do medo, na verdade, né? Porque às vezes a gente acha, eu tô procrastinando porque eu tô com preguiça. Será que é preguiça? Porque, por exemplo, na TCC, a gente tem um modelo cognitivo ali da procrastinação. Geralmente, ela pode estar embasada em um ciclo de manutenção de dor, que a gente chama. Que é tipo assim, pensamento automático gera um comportamento que gera uma vantagem e uma desvantagem. Aí o que é isso? Dá o exemplo de uma dieta, por exemplo. A pessoa precisa fazer dieta, seja por questões de saúde ou por estética. Cada um com suas razões. A pessoa pode ficar ansiosa com isso e pensar, fulano tem um shape muito melhor, ou então ciclano consegue e eu não, eu nunca consigo começar minha dieta. Aquilo vai deixando ela mais ansiogênica. Qual é o comportamento compensatório que ela faz? Vai comer doce. Aí ela, aliviei minha ansiedade porque eu comi doce. Essa é a vantagem. A desvantagem é que ela vai continuar precisando emagrecer e se sentindo fracassada. E aí é o ciclo de manutenção de dor que a gente fala. Isso serve até para estudos, por exemplo. É tipo assim, nossa, tem uma prova muito importante que eu preciso fazer. Tô inseguro, não sei se eu vou passar. É um sofrimento ter que olhar para aquela apostila. Comportamento, procrastinação. Comportamento compensatório, dá a vantagem de não precisar estar desconfortável no estudo. A desvantagem, talvez você realmente não vai passar, porque você não conseguiu estudar. Então é um ciclo, de novo, de manutenção de dor. Então a dor vai se fazendo a sua própria manutenção com base nisso. E a rede social vai alimentando isso, né? Vai, porque aí você fica olhando os outros e fica, caramba, todo mundo consegue, menos eu. Tem uma questão da rede social também que me pega muito. Eu sempre fui uma pessoa que li muita notícia, sempre gostei de ler desde muito novo. Então, jornal é uma coisa que sempre teve na minha casa, né? Tinha um jornal do meu pai, tinha um jornal do meu avô. Eram coisas completamente diferentes, eu consumia as duas e adorava, porque sempre fui uma criança, desde muito novo, eu li jornal, né? Eu lembro de ler a Folhinha, depois eu fui pra Folhatim, ler o quadro da Ilustrada, então foi uma coisa que eu sempre consumi desde muito novo. Só que existia uma coisa que era muito curiosa quando eu era mais novo, que era as notícias acabavam. Porque o jornal, ele tinha, sei lá, um número X de páginas, vamos imaginar que tivessem 50, 60 páginas num jornal. Acabou. Se você imaginar que tivessem ali 10 páginas da Ilustrada, acabou a Ilustrada. Não tem mais o que eu ler. As notícias ruins, elas se findavam ali no jornal, talvez eu fosse ligar um noticiário, talvez eu fosse ligar a televisão, mas a programação rodava, as coisas acabavam. Hoje, se você pegar o celular agora, a gente tem uma questão de o mundo tá acabando, né? O mundo tá acabando. Em algum lugar do mundo, o mundo tá acabando nesse exato momento, né? Até inventaram um nome bonito pra isso, que é o doom scrolling. E eu sinto que as redes sociais, elas têm esse efeito do tipo assim, quando teve o ataque do Hamas a Israel, e depois Israel acabou voltando contra a Palestina, cara, em tempo real no Twitter, era foto de gente sendo bombardeada, pedaço de corpo, os crimes mais horrendos do mundo sendo mostrados ali, e sem o filtro que a gente tinha antes, daquela coisa do, isso aqui você não vai passar no horário nobre, isso aqui você não vai passar na televisão. Então eu sinto que essas notícias, elas têm gerado um mal-estar que antes, talvez, eu olharia e eu falei assim, você fala assim, São Paulo é uma cidade perigosa. Sempre foi. Mas a minha rua tá tranquila. A gente foi agora na padaria, a gente tomamos um café na padaria, eu dei uma volta com o meu cachorro pela manhã, nada aconteceu. Entendeu? Nada aconteceu, a vida está boa. Só que se eu abrir o celular, com certeza tem alguém que foi baleado, foi assassinado, foi atropelado, foi esfaqueado. Essas notícias também nas redes sociais, elas têm um efeito muito grande na nossa saúde, né? Sim, e eu acho que o próprio algoritmo, a Júlia tem um trabalho maravilhoso de conclusão ali que ela fez, que ela até cunhou o termo de subjetividade coletiva, né? Porque geralmente a gente vai montando nossa subjetividade, nossa visão de si mesmo e dos outros, com base nas experiências que a gente tem. E antes era um ciclo limitado, como a gente falou, né? Agora é o mundo. Então, assim, às vezes a sua subjetividade está sendo moldada por algo que você está vendo do Japão, algo que você está vendo da Indonésia, algo que está acontecendo lá, e esse medo vai se alimentando, como você falou, vai retroalimentando, e quando a gente bota a cabeça para fora, mas não reflete este momento e essa realidade, sabe? E até acho que é muito legal falar sobre a forma com que as próprias redes também se beneficiam desse medo, desse pavor e esse caos. O próprio X, o antigo Twitter, ele é muito pautado na treta. Então, assim, quanto mais terror tiver, a sensação que eu tenho, mais engajante, mais aquilo vai ser entregue, mais as pessoas vão estar debatendo sobre, quanto mais polêmico, né? Então, eu acho que tem toda essa personalização do algoritmo pra você, então os seus medos vão estar refletidos ali de certa forma, quanto também as suas tretas, né? O que vai te incomodar e que você vai lá e vai deixar um comentário raivoso, sabe? Então isso vai com certeza chegar na sua timeline. E a
A OMS hoje, ela coloca o Brasil como um dos países mais ansiosos do mundo, né? Então, só em... Deixa eu achar aqui, ó. Cerca de 9,3% da população brasileira, ou parte de 18 milhões, né? Sofrem de ansiedade. Isso sem a gente falar do que é subnotificado, do que acaba não sendo avaliado dentro dessas pesquisas. E a gente tá sendo o país mais ansioso do mundo, né? O segundo em casos de burnout. E esse é um problema que a gente tem lidado muito, né? Principalmente no pós-pandemia, eu sinto que a gente falava muito que a depressão era o mal do século. E eu sinto que a depressão, apesar de ainda ser um mal muito grande, ela perdeu até um pouco do protagonismo por conta da ansiedade, dos efeitos da ansiedade. O que é ansiedade, assim, Lisa, se tivesse que explicar bem por cima? Não, bem por cima, a ansiedade, ela é uma emoção como qualquer outra, né? E todas as emoções, ela tem dois lados da moeda. Então, assim, a alegria, todo mundo quer, óbvio. Agora já o medo, por exemplo. Medo é uma sensação que a gente acha que é ruim e que a gente não quer ter. Mas se a gente não tivesse medo, talvez eu passasse a mão no cachorro Rottweiler do vizinho e perdesse a mão, sabe? Então, o medo, ele me protege também. A raiva, ok, todo mundo leva a raiva como algo ruim. Então, explodiu de raiva. Mas a raiva também nos sinaliza que tem alguma emoção ou alguma situação que foi injusta com a gente e que a gente deveria reagir a ela. Então, todas as emoções têm a sua função. E quando a gente fala de ansiedade, é a função de nos preparar para o futuro. Até a diferença do medo e da ansiedade é essa, né? O medo é o perigo iminente que está aqui na minha frente. A ansiedade é a possibilidade do medo que está por vir, sabe? Então, é o que vem. Então, a ansiedade é muito bom porque nos mantém preparados, nos mantém alerta. Às vezes, posso ter, sei lá, vou participar de algum programa e eu tô com aquela ansiedadezinha de como vai ser, isso faz eu estudar um pouquinho mais. É bom. O problema é, se esse alarme tá disparando o tempo inteiro e sem um motivo palpável, isso começa a se tornar disfuncional. E aí, às vezes, ir na padaria, me desperta a ansiedade. Então, ir na padaria é algo que não deveria ser catastrófico, mas aquilo acaba ligando o alarme, ligando o alerta da pessoa e a pessoa fica palpitando, fica preparada para luta ou fuga. Então, ela vai ou lutar ou correr, porque ela tá se preparando pro futuro e pro perigo que vem a seguir, né? Então, essa disfunção do alarme, digamos assim, do que pode acontecer de errado. E aí vem a catastrofização, que é tipo, sempre vai dar algo muito ruim, sempre vai... O 8 ou 80, né? Se uma coisa deu errado na minha vida desse jeito, sempre vai dar, agora eu não vou mais conseguir fazer nada. Então, tem muitas distorções, assim, que a gente tem de realidade que são muito próprias da ansiedade, como se fosse realmente a lente de um óculos, que a ansiedade faz a gente ver as coisas no 8 ou 80, sabe? E de onde vem? Como é que eu consigo traçar de onde vem a ansiedade? Cara, a ansiedade é natural, ela sempre vai vir em todo mundo, acho que não tem ninguém que não tenha o sentimento de ansiedade, porque como eu falei, ela é até protetiva. Mas até pra virar um tag, como é que eu consigo... Quando desenvolve pra um tag, assim, como é que eu sei... O que tem o principal causador ou não, é multifatorial? Todo comportamento é multifatorial, são uma soma de questões e coisas que foram acumulando. Até como a gente estava falando no início do modelo cognitivo e da crença, são uma série de experiências que a gente vai montando como bloquinhos, e cada experiência vai compondo a nossa visão de mundo. E aí, como você vai identificar qual bloquinho, né? Às vezes é fazendo o trabalho do modelo cognitivo, que é identificar quais gatilhos. O que você pensa quando tá ansioso? Geralmente eu penso que eu tô ansioso relacionado à performance, por exemplo. Então, os momentos que eu mais tenho suor, palpitação, é quando o meu chefe me manda e-mail, é quando eu vou, sei lá, precisar entregar um trabalho ou fazer uma apresentação para os meus colegas. Isso me dá uma ansiedade absurda. Então talvez seja uma questão relacionada à performance. Como foi a performance para você ao longo da sua vida? O que foi? O que simboliza, né? Mas é que eu lembro que uma vez eu tava na escola, errei um bagulho e riram de mim o resto do ano. Aí a gente vai começando a desmontar essa questão, né? Então, é realmente fazer um rastreio de pensamento automático, principalmente, que é o que você pensa quando está ansioso. E aí que a gente descobre, assim, as maiores pistas de como que foi o start da ansiedade na sua vida, sabe? Tá, beleza. Então, eu estou sentindo que eu tô com ansiedade, eu sinto que o meu pensamento ele tá cada vez mais catastrofizado, eu tô ruminando as loucuras aqui, eu tô... Qual que você acha que é o melhor caminho para quem quer começar a combater a ansiedade, a achar pelo menos para onde começar a melhorar isso? Cara, excelente pergunta, até porque fica de sugestão pra galera. Tem uma ferramenta que é muito boa, que eu acho que todo mundo deveria fazer, que é o Registro de Pensamento Disfuncional, RPD. Como que funciona? Se sentiu ansioso, se sentiu palpitando, ou alguma emoção disfuncional ou negativa, que você sente que é negativa, você anota qual foi a situação que você estava nesse momento,
qual foi o pensamento automático que veio nela, tipo, pensamento automático, meu chefe vai me julgar, ou então minha namorada vai, sei lá, me trair, ou então, sabe, qual foi o pensamento nessa situação? E aí, qual a emoção que veio associada, né? Pode ser ansiedade junto com raiva, ansiedade junto com tristeza. Tendo esses 3 registros, que é a situação, pensamento e emoção, faz isso ao longo de 2 semanas, cara. Depois, revisita essas anotações e vê quais são os padrões que você identifica. Porque às vezes você pode perceber alguns padrões de, por exemplo, começo a ficar mais ansioso quando tem situações parecidas com abandono. Tipo, se a minha namorada sai sem mim, eu me sinto mais ansioso, isso me lembra algo remetendo ao abandono. Então, precisei entregar o meu projeto pro chefe, isso que me deixou ansioso. Então, você vai notando o padrão, sabe? E aí percebe que situações X costumam te deixar assim. Fazendo esse rastreio, você consegue modificar seja o ambiente, ou então quando aquilo tá vindo, você consegue saber que, tipo, isto é um tipo de situação que eu tô começando a entrar e que provavelmente vai me deixar ansioso por isso. Então, você já consegue preparar para a própria ansiedade. Antes dela vir, você sabe, putz, semana que vem eu tenho um projeto, eu sei que eu vou estar ansioso. Então, você já vai preparado, sabe? Então, vamos tentar resumir aqui. Se eu colocar e eu tentar colocar... Porque, assim, qual que eu acho que é a grande questão que eu vejo de pessoas ansiosas, assim? O que você tá me falando basicamente é tentar transformar um pensamento, que é uma questão muito... Abstrata, né? Um pensamento. O que é um pensamento? É difícil. Numa questão mais concreta. Mas ao mesmo passo, o que eu sinto de algumas pessoas também é que essas pessoas, elas costumam ter uns próprios vieses. Então, às vezes, o meu medo, às vezes é o cara que ele tá muito enviesado dentro do processo dele. Como é que eu consigo colocar em xeque o meu próprio viés? Pra quem não sabe, viés é essa nossa tendência de confirmado, tipo assim, eu nunca mais vou chegar numa mulher, porque nenhuma mulher mais vai gostar de mim. Às vezes o cara tá tão enviesado que ele realmente acha que isso é um fato, né? É difícil a gente diferenciar o que é um viés do que é um fato. Como é que eu faço dentro dessa sua estratégia para poder diferenciar o que é algo que minha mente estabeleceu como verdade, mas não necessariamente é uma verdade, do que é uma interpretação minha? Como é que eu consigo separar pensamentos e vieses? Beleza. Posso trazer mais uma ferramenta? Por favor, por favor. Isso que você tá falando também tem nome, essa é muito massa, que é o distorção cognitiva, que eu até citei agora há pouco, que é justamente quando o pensamento automático, ele meio que não necessariamente condiz com a realidade, mas é um resultado das suas experiências. Então, às vezes o cara, realmente... Já fui traído uma vez, eu vou achar que sempre vou ser traído. Então, é aquele 880. A gente tem ali umas 14, 15 distorções cognitivas que são as mais comuns que acontecem. Que aí, por exemplo, é catastrofização, que é acreditar que a qualquer momento algo terrível vai acontecer. É a do 880, que é pegar um fato e desvalidar os outros. E assim por diante. Então, essas várias distorções diferentes, tem também distorção da leitura mental, que é, tipo, acreditar que sabe o que os outros estão pensando. No sentido de, tipo, por exemplo, se eu tivesse essa, eu poderia dizer que, o Edson tá pensando que eu tô falando besteira. Então, tipo, começa a ficar insegura com isso. Então, é projetar no outro aquilo. Então, são várias distorções mesmo que vieram com base na nossa história e nas nossas relações. E aí, como a gente combate? Fazendo esse RPD primeiro, né? Eu acho que o RPD, ele vai nos dar o mapa de que tipo de pensamento você tem quando tá ansioso. E aí, como saber se esse pensamento é de verdade ou não, ou que ele condiz ou não condiz com a realidade, ou se ele tá sendo uma distorção? A gente tem um exame de evidência. Você vai ser tipo o juiz. Você vai pegar ali e vai refutar esse pensamento. Vai pensar assim, será que isso aconteceu uma vez ou aconteceu todas e sempre vai? Ou então, se eu entreguei um projeto pro chefe achando que ia dar ruim, quantas vezes eu já entreguei e deu bom? Às vezes você bota na balança, você fez 15 apresentações e você errou em uma. E aquela uma, você tá levando como regra, sendo que tem outras 14. Então, você vai tentando desbalancear o peso da distorção justamente pra deixar ela mais real possível. É como se fossem 2 extremos, né? Tipo, o extremo real e o irreal dela. Vamos tentar puxar pro meio. E aí você pega evidências da sua própria vida. E aí isso só você consegue fazer porque é as suas experiências, né? Um dos principais efeitos hoje que a gente tem falado da ansiedade, ela tá justamente no trabalho, né? Então, você tá com um monte de coisa acontecendo, tudo mais, e você acaba indo pro trabalho, ou você descarrega no trabalho, ou o trabalho é o gerador da sua ansiedade, que é outro fator também que a gente acaba meio que ignorando, né? A gente leva a ansiedade pro trabalho, mas a verdade é o trabalho que bota a ansiedade pra gente levar pra casa, né? E a própria OMS, ela começou a falar disso com um pouco mais de assertividade nos últimos anos, né? Então, hoje a OMS, segundo alguns dados dela, eles acreditam que depressão, ansiedade e estresse crônico, eles têm um impacto tangível na nossa produtividade. Então, calcula-se hoje que 12 bilhões de dias de trabalho sejam perdidos anualmente por conta de todos esses transtornos, o que gera um custo para a economia mundial de quase $1 trilhão por ano, perdidos em dias que a gente perde por afastamentos, problemas de saúde mental, esse tipo de coisa, né? Então,
A OMS diz que diversos dos riscos, né, tem a ver com carga excessiva de trabalho, jornada longa, clima organizacional, assédio moral e outros tipos de violência psicológica dentro do ambiente de trabalho que acabam gerando o burnout, né? E o Brasil hoje, ele é o segundo país do mundo no lugar de burnout. Então a gente só perde pro Japão, que eu sempre gosto de falar que, porra, você tá perdendo em burnout pro Japão, meu amigo, é que você tá fazendo um bagulho muito sério, né? Claro. Porque como os japoneses gostam de burnoutar, e pra gente tá chegando lá, porque a gente tá realmente queimando uma força de trabalho muito grande. O que é o burnout pra psicologia? Burnout, ele seria justamente essa sobrecarga, né? E quando a gente fala, seja ansiedade, seja sofrimento em si. E até falando sobre as ferramentas que a gente estava citando agora, né? É muito fácil a gente chegar aqui, trabalhando no home office, e falar, registra seus pensamentos disfuncionais e tal. Tá, mas e o Uber que tá fazendo bico de Uber, porque depois vai pra construção, e depois da construção ele vai pra... Todo o pensamento dele é disfuncional, velho. E quando que ele vai falar assim, não, peraí, para de correr a massa que eu preciso anotar o que eu tô pensando agora. O que eu tô me sentindo. Calma, Tião. Segura o concreto aí que eu preciso anotar aqui como é que você me fez me sentir com essa betoneira. É complexo, porque a gente tá num sistema que nos puxa também pra esse burnout, pra essa sobrecarga excessiva de demanda e de trabalho, né? E é um sistema muito ferrado que parece que tá jogando contra o tempo todo. Então, olhar também para a sociedade e até para a própria psicoterapia. Tantos psicólogos também para esse momento de autorreflexão constante de a serviço de quê, né? Porque às vezes a gente pode até buscar a terapia na expectativa de eu preciso estar bem porque eu preciso ser mais produtivo, eu preciso estar bem porque eu preciso trabalhar. E será que a terapia, ela é, na verdade, algo para você só ir ali e se readequar ao sistema e voltar a trabalhar? Não, acho que a gente tem também esse cuidado de notar o que nos faz humanos, sabe? Porque senão a gente fica refém do sistema dessa forma, sabe? E aí a gente acaba sendo só mais uma ferramenta, mais um instrumento pra deixar a sociedade, a engrenagem girando do jeito que se, entre aspas, deveria, sabe? É porque é curioso, né? Porque a parada adoece a gente, mas essa doença, ela também causa danos pro próprio sistema, né? Então aqui, ó, o Brasil, ele registrou o maior número de afastamentos do trabalho por transtornos mentais em 10 anos. Então, em um período de uma década, a gente tem o maior número de afastamentos por trabalho da história. Coisa de 472 mil licenças médicas, né? Um aumento de 68% em relação ao ano anterior. E tanto a ansiedade como a depressão, eles foram os principais sintomas disso. E existem pessoas que adoecem, existem pessoas que se afastam do trabalho, existem pessoas que não voltam para jornadas de trabalho. Então, isso é muito louco, porque ao mesmo passo que o sistema adoece a gente também afeta o sistema do outro lado, porque isso é uma queda de produtividade, isso é um custo de mão de obra, isso é um custo de treinamento. Então é uma relação que ela não fecha, né? Ela não fecha, tipo assim, beleza, a gente vai adequar você pra voltar pro trabalho, mas o trabalho vai te adoecer mais, mas e aí? Né? O que a gente faz com isso, né? É a máquina de moer gente, digamos assim, né? Tipo, não tem como... eu acho que falar de qualidade de vida e Brasil é muito difícil, porque a gente tem muitos lugares massa, a gente tem, estados maravilhosos, mas quando a gente for olhar na própria diferenciação de classe, assim, quando eu venho pra São Paulo, eu fico sempre chocada o quão demarcado isso é, sabe? Tipo, o quão eles fazem questão de dizer aqui, ó, trabalhe, a cidade inteira é projetada pra você trabalhar, e aí o resto, sabe? E o que te faz humano. E aí isso você vai perdendo e vai tendo que se readequar e nas brechas você consegue suspirar a sua humanidade naquela brecha do intervalo, sabe? Então, assim, é fazer alguma mini coisinha que te dá prazer ou só descansar, de fato, naquele pequeno momento que você tem, né? Então, é realmente um sistema que não fecha, sabe? E como é que eu evito um burnout? Cara... Que não seja nascer herdeiro. Eu ia te dizer. Eu ia te dizer, é muito fácil. Acho que não dá mais pra eu voltar pra dentro do meu pai, né? Não tem como eu pedir pra voltar. É muito fácil chegar, por exemplo, eu trabalho com algo que eu gosto, eu trabalho em casa, eu consigo Mas a gente burnouteia também. Claro, burnouteia também. Mas aí, como eu vou falar pro fulano pegar mais leve, sabe? É uma realidade, cada um tem a sua. E aí, como a gente consegue, talvez, dentro dessas limitações, não perder o eu? Acho que essa é a jogada, assim, é tentar... também se manter conectado em si, não tão no externo, sabe? É difícil, né? Trabalho de uma vida aí. Porque é desumanizador, né? Eu gosto de falar muito sobre... Essa é uma questão de trabalho, assim, que nos últimos anos eu tenho falado muito sobre escala 6x1, tenho falado um pouco sobre trabalho, e muitas pessoas vieram e falaram assim, mas por que caralho você tá falando de trabalho agora? Assim, é porque eu falo de lifestyle. E eu falo de saúde mental. Claro. E sempre falei. Sim. E em determinado momento, eu falei assim, não tem como eu falar de lifestyle, não tem como eu falar de saúde mental, se eu não falar de justamente o que impede do cara de ter um life
E o que impede o cara de ter uma saúde mental, né? Então, pô, como é que eu vou falar pro cara como você melhorar a sua qualidade de vida, como melhorar sua saúde mental, esse trabalho que é justamente o que deixa o cara mais doente, a gente acaba não falando, né? Sim. Então, não tem como abordar uma qualidade de vida sem falar de trabalho hoje, Sim, né? e é bom também a forma com que tu aborda trabalho, porque a gente tá no culto à produtividade, né? E se a gente for olhar, sei lá, os big referências ali do Vale do Silício, como eles estão atualmente, né? Tudo focado em alta performance. Até se a gente compara fotos, assim, do Mark Zuckerberg, Bill Gates, como eles se vestiam antes, como eles estão se vestindo agora. Tipo, tá toda uma nova roupagem desse culto à produtividade, o culto ao lifestyle do tomar café enquanto corre, enquanto não sei o quê. Então, meio que tudo realmente tá colaborando para esse culto ao produtivo, sabe? A ser simplesmente uma máquina. Os seus passos são contados, o quanto você faz exercício é contado, o seu sono, a forma com que você precisa ter sono tá regulada. Então, é o smartwatch te monitorando 24 horas para você ter o melhor do melhor desempenho para que você possa ser produtivo, sabe? Não, existem ferramentas hoje de empresas que elas medem, isso é muito louco. Você acha que quem já trabalhou com telemarketing, quem já trabalhou com atendimento, ou quem já trabalhou em alguma grande empresa de vendas, existem ferramentas que medem a sua produtividade no uso do computador. Quanto tempo você está teclando, digitando, quanto de vendas por minuto, como você pode fazer, e ainda a pressão do, cara, como é que a gente coloca uma inteligência artificial para não precisar de você e ganhar mais dinheiro no seu lugar, né? É uma dificuldade muito grande. Nossa. E quando a gente pensa até no próprio uso de inteligência artificial, né? Até entrando um pouquinho, né? Até como comunicador, assim, como tu veio te perguntando também, porque eu acho que tem umas visões muito interessantes sobre. E quando a gente fala de mercado de trabalho, otimização e afins, eu vejo o próprio uso da IA como algo que sim é mega positivo, porque a gente precisa, quanto sociedade, evoluir tecnologicamente, mas que o debate do uso consciente também acompanhe essa escala de crescimento, sabe? E é o que eu não tô vendo. Eu tô vendo, tipo, a IA avançando. Não vai acompanhar. O debate ficando pra trás, e ninguém usando conscientemente. Eu tô, tipo, estão entrando em colapso. Eu acho muito curioso. Quando a gente fala de IA, eu acho muito curioso, porque, assim, eu acho que pra gente, no geral, a gente vai sentir efeitos, mas muito pouco. Tipo, a gente vai sentir algumas coisas, assim. Porque, vão criar um criador de conteúdo de IA que vai falar as coisas do seu lugar. Pô, beleza. Hoje em dia criam milhares de influenciadores digitais. Todo dia tem um monte de coisa. Mas o que faz com que uma pessoa consuma um conteúdo, o que ela faça, não é necessariamente o que ela tá ouvindo, e sim muito mais de quem ela tá ouvindo, como ela está ouvindo, a qualidade, o empacotamento, a originalidade, a identificação, persona. Então existem alguns outros fatores que vão atrapalhar, não estou falando que não vão, mas a gente vai ser o menos impactado num geral. O que eu sinto hoje mesmo assim é que quem tá numa mão de obra mais ligada direto a certas funções vai ser mais ou menos o que foi. A galera compara muito a IA hoje com rede social, eu acho que é um pouco de erro, né? Eu voltaria um pouco mais assim. Pra mim é a lamparina e a eletricidade. Porque tem empresas de venda hoje que tinham 10 vendedores e eles têm... eu estou fazendo publi hoje uma empresa que já vendeu, que era uma empresa que ela cria pra você atendentes de WhatsApp online lindos. Isso é um modelo lindo. E eu olho e falo assim... E olha como é dicotômico, assim. Eu olho e falo assim, cara, esse modelo é lindo. Eu vi ele sendo aplicado, achei ele foda, uma puta numa empresa, uma puta proposta. Você quer comprar um produto, às vezes você tá dormindo, porque você precisa dormir, às vezes você tá fazendo outras coisas, você precisa de alguém atendendo no WhatsApp. E isso é uma ferramenta de IA que vende, que faz o atendimento super bem feito, super redondinho, maravilhoso. Incrível, para um pequeno empreendedor, é uma ferramenta que você assina por um valor baixo no começo e você consegue escalonar suas vendas. Porém, se você olhar isso num médio e longo prazo, são umas 5 vagas de vendedor que deixaram de existir. Sim. Aí, isso é bom ou isso é ruim? A gente tá gerando uma empresa que tá criando um negócio, que tá atendendo umas pessoas, que tá permitindo que você, Elisa, possa comprar um bolo de pote às 5 da manhã, porque, sei lá, você tá grávida, ou porque você tem vontade, ou porque você queria comprar uma parada. Ao mesmo passo, a gente tá deixando de contratar alguém. Isso é bom ou isso é ruim? Pra quem isso é bom e pra quem isso é ruim? Então, é nesse nível de revolução que eu acho que às vezes a resposta pra isso, ela não tá nem... A gente não consegue ainda contemplar a resposta do que vai ter, sabe? Sim. Não, perfeito. E quando a gente tava falando até do monitoramento, IA e afins, e quanto que isso tá evoluindo também, eu penso muito na questão até de dados pessoais, assim, né? Como você falou, da empresa que coloca monitoramento ali até do tempo de tela que a pessoa tá usando para quanto que ela é produtivo, acoplar isso com uma IA, meu Deus, não sei nem o quão de informação isso é possível extrair daquela pessoa. E aí quando a gente pensa em até
serviços, assim, né, que vão vendendo esses dados ou até correlacionando eles. Atualmente tem a questão de você não possui mais nada, você assina coisas, né, e essa movimentação que tá tendo tecnológica junto com a IA de assinaturas, até carros. Atualmente Tesla tem serviços que você contrata. Então, às vezes você paga um adicional pelo ar-condicionado, um adicional pelo rádio, um adicional por não sei o quê, um adicional pelo vidro, um adicional... E aí, quando vê, imagina, você não esquece, virou o cartão, você esqueceu, você fica sem ligar o motor, sabe? Não, tem uma coisa que eu acho mais louca, assim, eu tava falando ontem, que é um efeito que as pessoas ainda não... Vai parecer que eu tô viajando, mas é uma parada que já tá quase lá, né? A gente tá chegando no fim de uma cultura comum, né? Cada vez mais próximos do fim de uma cultura que nos une como sociedade, assim. Você para pra ver hoje, tá cada um preso numa bolha, e é muito difícil você olhar e falar assim, qual que foi o último Gangnam Style que você ouviu? O último Despacito? Muito difícil você falar qual que foi o último Despacito, né? E aí, vamos descer pra BC, talvez? Aquela coisa que estourou. E olhe lá, entendeu? E hoje a gente tem uma ferramenta com inteligência artificial que é muito louca, que é até mesmo questão de música. Hoje você tem ferramentas que mudam o gênero de uma música com, 2, 3 prompts. Então, hoje, a gente tá criando uma geração que ela não necessariamente ela vai poder ouvir as músicas, mas ela não vai precisar ficar presa a um gênero. Então, numa live ontem eu fiz uma brincadeira do tipo assim, eu gosto de System of a Down. Só que eu posso ouvir o System of a Down versão forró. Cantando Evidências. Cantando o System of a Down, uma música, eu tava ouvindo B.O.B. versão forró. E era perfeito, era uma música perfeita. Então a gente pode pegar um pagode, pode pegar um Thiaguinho versão metálica, e aí ela consegue fazer isso relativamente rápido. Então, logo mais, as ferramentas de música que a gente ouve, ela vai permitir você quer ouvir essa música como? E a gente vai criando cada vez mais uma polarização, e essa polarização, apesar de parecer positiva, ela vai gerando uma intolerância ao diferente também, né? Tipo assim, aquela ferramenta me serve tanto que ela me serve a ponto de não precisar mais de você. E a IA como terapia? Bom, então, isso é bem problemático, né? Até porque a IA ela é um produto, e aquele produto quer te manter ali. E como que ele te mantém ali? Te validando, te dizendo, uau, você está com uma solução muito apta para o seu problema, meus parabéns. E aí, quando vê, você tá viajando e entrando. Tem até reportagens agora que fala de IA induziu a psicose, porque a pessoa ficou usando como terapeuta e aí foi sendo validada. E quando você perde contato em algum momento com a realidade de tão longe que você vai no túnel, sabe? Não, e outra, o que alimenta a IA? Grandes empresas e... Da onde veio essa informação? Qual que é a qualidade dessa informação? Por exemplo, eu tenho usado uma ferramentinha nova, que é a do Gemini, que é muito boa, que é a Notebook. Você vai adorar essa ferramenta. Eu adoro ela. Que assim, eu escolho quais são os delimitadores da informação. Então, sei lá, eu pego às vezes 10 livros, eu carrego no Notebook LM, e aí eu crio meus cadernos lá dentro, e aí eu começo a criar os meus questionamentos dentro daqueles 10 autores que eu confio, que eu gosto, que são dentro do meu escopo, que eu sei que isso aqui ele não vai pegar o blog do Charlinho e vai usar como referência que é o que o ChatGPT usa, o blog do Charlinho, o blog do Carlinhos. Então é muito difícil entender. E assim, aí ela vai falar pra você, basicamente, ela vai seguir um caminho que você quer, né? O viés de tudo. Então assim, e até mesmo de companhia. Quantas pessoas não usam a IA pra companhia hoje? Sim, não. E aqueles filmes que a gente via antigamente, pensava, nossa, que viagem, tipo Her, por exemplo, e, estamos já. Não é nem, tipo, está chegando, estamos. Né, pra você ter uma ideia, o relatório da Comissão sobre Conexão Social da OMS, né, um relatório que eles fizeram sobre relações de pessoas, diz que 1 entre cada 6 pessoas do mundo, hoje, ela é afetada pela solidão. E aí isso tem impactos significativos na saúde e do bem-estar, né? Segundo eles, a solidão está associada a cerca de 100 mortes a cada hora no mundo. Então, existem alguns relatórios que dizem que você ser uma pessoa solitária equivale a você fumar cerca de, 2 maços de cigarro por dia. Então, a gente consegue já correlacionar isso tudo, solidão com problema cardiovascular, problema cognitivo, uma série de outros problemas da nossa vida. Para psicologia, Lisa, quais são os riscos da solidão? Então, tem um estudo muito, muito legal que é de Harvard e ele é considerado o maior estudo sobre desenvolvimento humano em quesito tempo. Ele durou 70 anos. Caraca! O estudo. Eles pegaram 724 homens e eles acompanharam desde a infância até a adolescência, fase adulta, e eles foram juntando um arsenal de informações, assim, foi entrevista com familiares, foi saber como estavam os empregos, questionários de autopercepção, níveis de felicidade, usaram testes para medir e foram acumulando esses arquivos. Muitos foram pra guerra, alguns morreram, outros foram empreender. Tipo, eles não tinham noção nenhuma de qual seria o rumo da vida dessas 700 pessoas.
até o final do estudo, né? Então, esse estudo até passou por várias direções diferentes, porque como foi 70 anos, né? Então, às vezes, um conduzia o estudo, depois o outro. E, no final, eles conseguiram correlacionar o bem-estar e qualidade de vida e até mesmo a taxa de mortalidade daquelas pessoas que se sentiam com maior satisfação nas suas relações. Então, assim, não é quantidade. Era a qualidade que aquela pessoa se auto-percebia nas suas relações com comunidade, família e amigos. Às vezes, poucos, porém com qualidade. Ele tinha menos chances de desenvolver doenças neurodegenerativas e apresentava menos índices de depressão e até a própria expectativa de vida da pessoa. Eles correlacionaram 724 dados e conseguiram tirar isso, assim, de informação. Que, tipo, o maior de tudo da vida daquela pessoa que eles analisaram com tanto arquivo pra caralho, arquivo profissional, arquivo como eles se alimentavam, tipo, era arquivo pra caralho. O que mais chamou atenção foi relações. Aqueles que tinham maior índice de satisfação nas relações tinham essa maior vantagem de longevidade. Que loucura, velho. O cara tem um TEDx muito legal, o diretor desse estudo. Um TED... Eu não vou lembrar o nome, mas eu posso colocar nos comentários depois. Eu vejo. Que legal. Não, e é uma coisa que a gente tem totalmente abstraído hoje, né? E eu sinto que... mas eu tô num grupo Discord, eu tô num grupo Telegram, eu converso com pessoas todo dia. Tá, mas qual que é... A gente falou isso aqui que é saúde social, né? Uhum. Que é um termo que as pessoas estão começando a olhar pra isso agora, né? Tipo assim, eu tenho 1 milhão de amigos, eu tenho não sei o quê. Como é que as pessoas... Tá, mas se tu precisa falar que tu tem um problema de saúde mental, você fala com quem? Não, eu já não falo com ninguém. E o que é um amigo, né? Se eu falar pro meu avô, quantos amigos tu teve? Ele vai me dizer, eu tive 5 bons amigos. Aí se eu perguntar pro meu afilhado de 10 anos, quantos amigos tu tem? Ele vai dizer, eu tenho 1.200 no Instagram. Entendeu? Porque não estamos falando da mesma coisa, eu acho, sabe? É difícil, né? E como é que eu trabalho? Porque assim, e aí eu acho que é o ponto que provavelmente tem alguém que tá assistindo agora que deve vir e falar assim, legal esse papo. Uhum. Mas pra mim já era. E é uma questão que vem muito forte, né? A gente acaba lidando com um público muito fragilizado, né? Do tipo, eu não tenho amigo, ninguém gosta de mim, ninguém serve pra mim. Como é que eu consigo traçar um caminho pra sair do extremo da solidão pra eu mais perto de uma vida social saudável? Cara, exposição gradual, eu diria. Não vou dizer, tipo, levanta e vai pra uma festa. Não, calma. Quem sabe você começa dando bom dia pro seu porteiro. Pergunta como é que foi o dia dele. Tipo, vai plantando pequenas sementes, assim, e conforme você for se sentindo à vontade, se sentindo mais confiante, até porque você vai conhecer várias pessoas nessas pequenas aproximações graduais, e você vai vendo também onde você se sente bem de investir o seu tempo, né? Porque também uma relação, ela necessita desse investimento de energia e afins. Então, você vai percebendo isso e vai pensando, aqui eu acho que, quero trocar um pouquinho mais com esse cara. Então, ao invés de só dar bom dia com ele, quem sabe eu pergunto como é que é a família dele, bata um papo com o seu Zé da padaria, entendeu? Então, acho que é ver onde você se sente confortável de começar pequenas interações sem grandes pretensões. E que essas pequenas interações vão servindo como uma escada, sabe? E aos poucos você vai treinando também, porque é uma habilidade que precisa ser exercida, né? Não adianta a gente querer, sei lá, amanhã acordar e ir no Ibirapuera e fazer 15 amigos e ter como uma relação. Não, acho que vamos ir aprendendo e exercitando isso aos poucos até naturalizar, sabe? Mas ir ao Ibirapuera é uma parada que você brincou, mas a gente precisa colocar em hábitos também, né? Porque assim, não tem como você falar em você ter uma vida social saudável, em você conhecer pessoas, se o modelo do qual você vive, acho que é um pouco daquela volta do que eu falo, por que falar contra 6x1? Por que falar de transporte em grandes cidades? Por que falar de qualidade de vida? Como é que eu vou falar da vida social de alguém, da qualidade da vida social de alguém, se a pessoa passa 2 horas por dia num ônibus, no metrô, passa 10 horas no trabalho, numa escala 6x1, e o espaço que ele tem de socialização é 1 dia por semana, onde tem que lavar a roupa, fazer as compras, cuidar das coisas, e vai se sociabilizar. Não, como que ele vai? O cara às vezes tá precisando recuperar as energias do quanto que ele trabalhou e nem vai conseguir recuperar direito. Aí você quer que ele saia, que ele faça amigos, que ele tenha filhos pra manter o INSS rodando, sabe? É muito difícil a gente poder falar tudo isso sem falar disso. Então, às vezes, o principal desafio pra essa pessoa da solidão, às vezes, é ela criar bons hábitos que exponham ela, de certa forma, também a encontrar com pessoas, né? É como, talvez numa rotina maldita que eu tenha, eu possa me conectar com pessoas e a qualidade da conexão, né? A conexão do tipo assim, não é a conexão A só, né? Como é que eu posso caminhar pra B, pra C, pra D, né? Posso aprofundar minha conexão. E acho que esses hábitos de conhecer gente é difícil também, né? Total. E você falou do Japão agora há pouco, a gente tava perdendo só pro Japão em quesito burnout, e solidão também não é tão longe, né? O Japão tem o ministro da solidão. Tipo, o Ministério da Solidão, é bizarro. O Ministério da Solidão. Isso é mega apocalíptico.
E eu vou te dizer, teria bom uso aqui também, sabe? Eu acho que se a gente parasse pra pensar, cara, acho que eu me sinto sozinha também, por exemplo. Acho que rede social nos deixa tão quentinho numa bolha que a gente fica, submerso. E aí, às vezes, a gente vai pensar, tá, mas quando foi a última vez que você teve uma troca genuína com alguém, sabe? E aí, não foi uma troca, sei lá, uma troca utilitária, digamos assim. Porque, atualmente, a gente substituiu as relações por relações utilitárias. Então, tipo, ao invés de... Até vi um post esses dias sobre isso. Ao invés de pedir açúcar pro vizinho, a gente encomenda no iFood. Ao invés de pedir pro amigo nos levar pro aeroporto, a gente pede um Uber. Então, a gente terceirizou tanta coisa que a gente também... Nós mesmos acabamos limitando muito mais onde as outras pessoas entram na nossa vida, sabe? E às vezes, por exemplo, eu vou falar com você, mas vou falar do que me é conveniente. Então, Lisa, e Pokémon? Sim. E acabou o Pokémon? Acabou. E a experiência, a mesa do bar, que eu gosto de falar, eu sou um entusiasta da mesa do bar, né? A mesa do bar era uma experiência muito ampla, porque a mesa do bar, você é obrigado a várias coisas, né? Você é obrigado, às vezes, a sentar numa mesa do bar com pessoas, às vezes, que você nem gosta. Pô, seu amigo trouxe um amigo, mas eu nem gosto desse cara. Mas você já tá aqui, você vai ter que conviver com aquele cara. Dane-se o que você gosta, não. Você tá na mesa do bar. Tá tocando um pagode. Eu não gosto de pagode. Mas você já tá na mesa do bar. Você tá com seus amigos. O que importa? A música ou a mesa do bar? A mesa do bar, ela força a sua tolerância, né? Sim. E aí também tem essa questão de assuntos. Porque às vezes o que vai estar sendo discutido na mesa do bar não é o que você quer ouvir. Uhum. Mas não você... tem como rolar pra cima. Não tem como você sair. Não tem como você fechar. Deixa eu ver um novo vídeo aqui do que eu quero assistir. Não, mas pô, será que eu consigo me inserir numa conversa o qual eu talvez não necessariamente ame todos os assuntos? Só que a gente perdeu a mesa do bar, né? Isso é muito louco. E perdeu a capacidade também de tolerar o desconforto em geral, né? Então agora tudo é terceirizado e tudo é um serviço e tudo é algo que a gente tá usando de utilidade que, tipo, por que eu vou me aprofundar naquele assunto que não me interessa? E aí a gente perde muito, porque a gente é conexão, né? A gente é as relações e as experiências que a gente teve e a soma delas porque a gente for usar disso, né? E aí a gente, não tendo essas conexões, a gente vai atrofiando. Quem tá sofrendo muito de saúde mental também é os jovens, né? De acordo com o relatório da Unicef, ou Situação Mundial da Infância, estima-se que 1 entre cada 6 brasileiros de 10 a 19 anos conviva hoje com algum transtorno mental. Esse grupo etário, ele é um dos mais suscetíveis a risco de automutilação, depressão e a atentar contra a própria vida. A gente teve alguns estudos recentes que falaram que a gente conseguiu achatar a curva do U, né? Então a gente achatou a curva do U da felicidade. Não sei se conhece esse conceito. Curva do U, não. É um conceito muito básico que diz que, basicamente, isso assim funcionou durante muito tempo, menos agora. A gente conseguiu mudar em décadas. Normalmente o jovem, ele é muito mais feliz. O adulto, ele é um pouco mais triste, mais reservado, não é tão positivo quanto a vida. E conforme você vai ficando mais velho, né? Quem sobrevive, ele volta a ter uma visão mais positiva da vida. Agora, a nossa curva do U, ela tá assim. Então, os jovens são quase tão negativos quanto os adultos e os idosos começam a voltar a ser positivos. Pela primeira vez na história e pela primeira vez na história também, a gente conseguiu fazer com que os jovens fossem maioria em casos de ansiedade e depressão. Ou seja, doenças que antes a gente demorava, sei lá, 20, 30 anos pra gente poder desenvolver, agora a gente tá conseguindo desenvolver elas em 12, 13 anos, né? Como é que tá a saúde mental do jovem? Então, a gente já falou bastante sobre rede social, também o papel que com certeza tem nesse atravessamento, mas acho que outro fator que a gente ainda não citou e que provavelmente impacta muito é, pandemia. Porque, afinal, quando a gente é criança, a gente tá conhecendo o mundo e a gente tá conhecendo também as formas com que a gente tem de se relacionar, aprendendo as nossas habilidades sociais, a nossa neuroplastia, como a gente fala, ela tá ali no seu ápice para formar conexões e ditando essas conexões de conforme a gente vai se expressando e assim por diante. Quando a gente meio que se fecha numa redoma, como foi o caso da pandemia, e que foi necessário, obviamente, a gente perde... na infância, aquela fase que era pra se experimentar, que era pra se relacionar e que era pra aprender, pra errar, pra tentativa e erro e assim por diante. E tirando essa parte que é, tipo, mega, mega significativa da vida de uma pessoa e jogando ela já como adolescente no mundo de volta, se cuspir ela depois de 2, 3 anos de pandemia, com que ferramentas ela vai agir? E aí, perdendo essa fase que é tão crucial na infância de fazer essas conexões e aprender a ser gente, né? Aprender a se comunicar, aprender a se relacionar. E aí ser cuspido de volta para um mundo completamente diferente do que você imaginava que fosse, sabe? E aí, como se adaptar de volta nisso, né? Sem ter as ferramentas que você deveria ter criado em alguns momentos da sua vida especificamente. Então... E tem também a questão do trauma, né? A gente teve um trauma geracional muito grande, que acho que a gente...
a gente subestima muito, né, o poder do trauma, né? E acho que quando a gente vai falar de pandemia, a gente fala, os efeitos da pandemia, a educação, não sei o quê, e a gente fala muito pouco sobre o trauma. Pô, a gente tá falando de crianças que cresceram com os pais desesperados como iam ganhar dinheiro, com os pais brigando politicamente, com fotos de morte na internet, notícias de morte, com essa insegurança. Então foi 1 ano e meio de um trauma muito grande, que isso, ele gera um efeito traumático de certa forma também, Sim, né? onde pisar na rua era perigoso pra sua vitalidade. Daí você imagina agora, vida noturna tá morrendo e afins. Mas quando que eles aprenderam, sabe? Quando que foi algo que pra eles era natural? Não era natural, era o contrário. O ideal, o saudável e o principal era estar em casa, sabe? E aí como a gente faz desaprender algo? É difícil. Então... Não, e a questão de tela também. Eu tenho uma parada que eu tenho conversado muito, que até fiz um texto recentemente sobre isso, assim, sobre como, pra mim, a rede social é o tabagismo da nossa geração, né? Porque durante muito tempo a gente fumou achando que era top. E fumar era incentivado, era legal, sustentava a indústria, gerava dinheiro. Aí Tom Senna era patrocinado por marca de cigarro. E a gente só foi olhar pros efeitos do cigarro, tipo, muito tempo depois, quando a gente falou assim, pô, a gente tem uma geração inteira aqui que era altamente dependente, que morreu, que ficou mal de saúde, puta que pariu. E aí só depois a gente vai combater. E as redes sociais eu sinto que é a mesma coisa, só que agora com um lobby muito maior nos governos, a ponto de eles não vão deixar a gente fazer campanhas anti-tabagismo com as redes sociais, né? Sim. E só agora a gente tá vendo os efeitos de uma geração de crianças que cresceu conectada e cresce com uma série de problemas, né? Então a gente pode falar de problemas de cognição, problemas de relacionamento, tem a própria questão do Gen Z Stare, que a galera fala, o olhar da geração Z. O quanto que esse consumo de telas afeta esse jovem também? Caramba, afeta muito e até porque, tipo, é muito precoce o uso de telas, né? Porque, pô, às vezes a gente vê a famosa criança do tablet, né? Às vezes 2, 3 aninhos tá ali assistindo, já rolando o feed e olhando os shorts, YouTube e assim por diante. Então é um consumo que, cara, é difícil de várias formas, tanto por substituir o contato humano, quanto por o uso de telas por si só. A gente já sabe que ferra o nosso sono, ferra de diversas formas o nosso cognitivo. E a questão de bolhas, né? O algoritmo extremamente personalizado, quando você está criando a sua percepção de o que é real, o que não é. E aí, como você tem o tato, como uma criança tem o tato de saber que, ok, isso aqui é um recorte da realidade? Não, aquilo é a verdade absoluta, porque tá dentro da minha bolha e tá dentro do que o algoritmo preparou pra mim, sabe? Então eu vejo isso tanto em discurso, quanto em cognitivo, quanto em processo atencional, quanto em processo social também, no sentido de que é muito mais interessante ficar na sua própria bolha quentinha, sabe? Não, e também, pensa assim, a gente tinha um próprio processo de conexão muito grande, que era conectado ao aprender, né? Tem uma coisinha que é muito idiota, que é um dado, que se olhando ele isoladamente, ele parece um nada. Parece até bom. A gente diminuiu drasticamente o número de atendimentos em hospitais por acidentes domésticos causados por crianças ou por crianças se machucando na rua e tudo mais. Você vai falar assim, pô, que bom. Certo? Que bom. Bom. Mas o que isso reflete quando você para pra ver? A gente tem menos crianças brincando, menos crianças aprendendo, e a gente tinha uma questão de um aprendizado antes, que ele é um aprendizado muito tátil, né? Se você botar 10 crianças numa sala, elas vão brincar de pega-pega. Botar 10 crianças no parquinho, elas vão subir no trepa-trepa, elas vão fazer alguma coisa. Só que você bota 10 crianças num tablet, elas ficam hipnotizadas. E você perde essa coisa física. E aí a gente tem obesidade aumentando entre crianças, a gente tem problemas sociais entre crianças, problemas do próprio de atenção, de déficit de atenção muito grande, porque o que é feito pra criança, meu filho é tão espertinho, ele vê tanto TikTok, não, beleza, mas ele tem um déficit agora que é moderado de acordo com o algoritmo. Então, se ele precisar ler um livro por mais de 1 hora, ele não consegue. Às vezes a gente que é adulto não consegue mais ler um livro por 1 hora. Então, existe uma coisa muito, muito pior que a gente tá vendo chegar agora, né? O pessoal fala do Gen Z Stare, fala, calma, que vai piorar, né? Calma que vem os alfa. E os alfa foi onde a gente cagou a cabeça deles com o uso de telas, né? E até falando desse consumo de uso de tela, o quanto reflete até no olhar,
A gente pode pensar até um pouquinho em neurociência no quesito de o que acontece dentro. Se a gente, sei lá, vamos abrir aqui e olhar o que tá rolando, assim, nesse consumo excessivo, né? Nosso cérebro, ele é neuroplástico, ou seja, ele se adapta com base naquilo que a gente expõe ele. E aí a gente tem receptores e neurotransmissores, que estão ali sempre se conectando um com o outro, fazendo essas sinapses, né? E aí vamos supor que a gente precisa fazer uma ação. Para fazer essa ação, a gente precisa do motivo da ação, né? A motivação. Que aí é muito aquele papo de dopamina e tal. E aí a gente tem os receptores. Vamos fingir que a minha mão é receptores. E aqui a gente tem os neurotransmissores, que são as dopaminas. Eu preciso fazer o meu trabalho de casa, por exemplo. Aí eu tenho isso aqui, vão lá e os meus neurotransmissores se conectam com receptores, eu executo a ação. Agora, quando a gente fala de tablet, rede social, pornografia, uso de telas, uso de substâncias externas, enfim, vícios, a gente não tá com essa dose aqui de neurotransmissor, a gente tá com um balde de dopamina. E aí é muito fácil conectar no receptor, porque, tipo, esse balde, ele foi despejado com tanta quantidade que aqui, ó, não tem nem o que o receptor fazer, conectou. E aí aderiu àquele comportamento muito mais fácil. Aí qual é o problema? Como eu falei, nosso cérebro é neuroplástico, ele se adapta. E a gente quer sempre economizar energia. Então, esses receptores aqui vão dizer, nem preciso me esforçar tanto, afinal, olha quanta dopamina circulando aqui. Aí ele vai diminuindo, vai se atrofiando, digamos assim. E aí agora você precisa de novo voltar e fazer seu trabalho, depois de ter arregaçado aquele balde de dopamina. E aquelas 3 aqui, como que vai conectar? Tá muito mais difícil, um esforço muito maior, daí depois de muito tentar, muito se martirizar, conectou de novo. Então, é você estar arregaçando o seu sistema de recompensa, de certa forma, fazendo hiperestímulo, seja uso de tela, seja pornografia, seja comidas hipercalóricas, aí vem a obesidade. E, às vezes, uma coisa puxa a outra. Por quê? Porque o seu cérebro não é nem que ele quer de novo a tela, ele quer de novo o balde de dopamina. E aonde que ele vai conseguir isso? Vai ser na pornografia? Vai ser no Reels? Vai ser na comida hipercalórica? E essas coisas vão se conectando entre elas, sabe? E você tem uma geração que cresce com isso. Imagina, com a criança formando ainda, tipo, é mais neuroplástico ainda, é mais adaptável ainda, isso é muito mais aguçado, sabe? Não, eu tenho uma coisa que eu falo muito assim, que o maior capital que você dá pro seu filho hoje é a educação. Perfeito. Porque a gente vai ter uma geração inteira que não vai ser educada, principalmente com inteligência artificial. A inteligência artificial responde. Tu consegue responder qualquer coisa? Você consegue. Mas isso não quer dizer que você tem a capacidade de organizar um pensamento. E eu já vejo isso em algumas pessoas, assim, algumas conversas que eu tenho, até mesmo entrevistas de vaga, ou alguns outras pessoas que eu tenho acesso, uma dificuldade muito grande de organizar um pensamento simples, assim. Você vê, tipo, essa pessoa, ela não consegue organizar um pensamento claro, sabe? Ela não consegue organizar um pensamento crítico, ou ela não consegue analisar uma situação que vá além do A ou do B, né? Você virar e falar assim, mas tem essa nuance aqui no meio. Tem? Mas é que você não consegue ver, porque você tá tão fudido de respostas prontas, de respostas rápidas, de coisas rápidas, que quando você precisa aprofundar, você não tem mais as ferramentas pra fazer isso, né? Sim. E o senso crítico vai vindo pro ralo cada vez mais, né? Então, até quando a gente fala de filosofia, por exemplo, né? Muita gente acha que é os barbudos na Grécia falando besteira e incomodando os outros na praça. Cara, a filosofia é você se questionar sobre as coisas, é sobre você falar sobre como tá os comportamentos, olhar para a sociedade, olhar para o seu vizinho, ver o buraco da sua rua e se questionar por que ninguém arruma. Então, é quem você vota, é como você vai se posicionar no seu trabalho porque tá achando que alguma coisa tá errada e não tá justa. Então, é os questionamentos diários que envolvem esse senso crítico, né? Não, e isso é usado em todos os cantos, né? É usado no mercado de trabalho, é usado no seu dia a dia, é usado em política. Quem se alimenta muito dessa simplificação do pensamento também é uma questão política. Porque quanto menos você consegue raciocinar uma situação e entender, tipo, isso é uma situação complexa que precisa de uma resposta multifatorial e você consegue entender, a culpa dessa situação é de A, a culpa é de B, você tá num sistema que é muito bom pra quem ocupa o cargo de poder, né? Sim, e tirando isso de você não tem nem como perceber que tá errado, porque que nem tipo o George Orwell falava, né, que em 1984 ele botou aquela questão do dicionário, que a cada ano o governo tirava algumas palavras do dicionário, porque sem as palavras as pessoas não iam conseguir se rebelar. Como é que eles iam se rebelar se eles não soubessem o que é a palavra liberdade? Entendeu? Como é que você monta o conceito de liberdade sem a palavra, sabe? Até como é que você junta essas informações? Então fica muito mais difícil. Então, às vezes, podar esses conhecimentos pelas bordas e quando vê a gente tá sem ferramenta, sem repertório, sem conseguir nem expressar a coisa. Não, a simplificação, né? Minha rua tem um buraco. Por que o buraco está na rua? A culpa é do partido A. Se você voltar no partido B, não terá mais o buraco. Então tá bom.
Sim, fica Sabe, é só isso, entendeu? Será que é só isso tão fácil. o motivo do buraco? Será que não tem uma máfia envolvida nisso? Será que o buraco não tá lá por um motivo? Será que não existem outras coisas? E isso é muito louco, né? E a gente vai se tornando cada vez menos crítico. E é meio triste de você ver assim, porque a gente olhava pra internet, a gente já olhava pra geração de conteúdo e a gente achava que a gente ia ficar mais inteligente, né? A gente ia ter mais acesso, a gente veria uma grande Grécia, onde pensadores e o que a gente tem é Tigrinho, Oruan, Gama de Tadala, Virgínia, e é isso, né? Cada vez mais burro, né? O contrário, né? Muito louco. Muito louco. E pra gente terminar, Lisa, eu quero perguntar pra você aqui, uma última coisa aqui, falando um pouco sobre saúde mental, que é um pouco sobre ócio. Nessa rotina que a gente tem hoje de trabalho, de performance, redes sociais, consumo, streamings, como é muito difícil a gente achar tempo pro ócio. Né? Acho que assim, quando foi a última vez que você parou e contemplou nada, sabe? Sim. Qual que é a importância do ócio pra nossa saúde mental? Cara, muita, e até falando de ócio, assim, é muito difícil até fazer alguma coisa que você gosta, sem falar em ócio, mas fazer alguma coisa que você gosta sem sentir culpa por não estar sendo produtivo, já é algo no talo, né? Às vezes a pessoa se sente culpada por fazer algo que gosta por não estar sendo produtiva. Agora bota o ócio na jogada. Você não tá nem fazendo algo que você gosta, você tá no ócio. Isso, a carga de culpa que traz por esse grande circo que a gente tá, que é tanto a rede social quanto a produtividade e afins, gera uma pressão por estar em movimento, né? E quando a gente fala até de, às vezes, escutar as nossas próprias ideias e pensamentos, a gente precisa um pouco do silêncio, do refletir. A gente tem o mindfulness, que a gente chama, que é um tipo de meditação guiada, que ele foca na atenção plena, que é o aqui e agora, a respiração e tal. Veio a partir de sistemas de redução de estresse, justamente, que é botar a galera no ócio, assim, é pensar, tipo, tentar limpar a mente, tentar respirar fundo e afins. E isso é muito bom pra ansiedade mesmo, porque a ansiedade, o que é? Ela dispara o perigo e ela te dá sintomas fisiológicos, né? O seu sistema nervoso simpático, ele vai por todo o seu corpo, te deixando sudorese nas mãos, deixando trêmulo, te deixando com aquele nó na garganta e assim por diante. Como você comunica pro seu corpo que tá tudo bem, que essa ameaça não existe, na verdade, é uma ameaça que tá projetada? É talvez fazendo o caminho inverso, é respirando fundo e tentando mostrar que aquilo é um ambiente seguro, né? É como se você tivesse com ansiedade, botando o pé no acelerador, e quando você faz essa respiração, tenta estar no aqui e agora, no presente, nesse ócio, é como se você estivesse lentamente pisando no freio pra diminuir, porque aí você ativa pela respiração. Isso é muito louco, porque os budistas já faziam isso há milhares, né, de anos. E aí, quando a gente fala de respiração e atenção plena, ela mexe com o nosso sistema nervoso parasimpático e não simpático. E é justamente o que vai baixar essa adrenalina. Então, ele vai se encarregar de te dar o calm down, assim, sabe? Então, isso é muito legal ver também como a gente, como seres humanos, a gente foi criando soluções para certas coisas, sem nem ter as ferramentas de estudo para comprovar elas, mas que elas se mostraram mega efetivas depois, sabe? Então, fazer esse balanceamento do seu sistema nervoso é muito importante, ter o ócio, é muito importante ter a respiração, ter o momento atual, porque a gente tá sempre no amanhã. Eu acho louco, assim, tem um texto que eu gosto muito do Edgar Allan Poe, né? Onde ele fala sobre um homem caminhando numa cidade, né? E ele fala sobre ele estava flanando pela cidade, né? E esse é um conceito que tinha nas grandes capitais europeias, no começo do século XX, se eu não me engano, final do século XIX, começo do século XX, que era o ato de você flanar, né? De você ser um flaner. Você sabe o que é isso? É caminhante? É você caminhar sem rumo. Tipo um peripatético, assim? É tipo você andar. Então assim, eu estou andando pela cidade. Onde você está indo? Eu não estou indo a lugar nenhum. Por que você está caminhando? Eu caminho porque eu gosto. Né? Não necessariamente você está fazendo uma atividade física. Não necessariamente você está fazendo turismo, não necessariamente você está andando pela cidade para conhecer a cidade, para andar por lugares, mas tem um objetivo claro, né? Essa questão de você flanar, é você estar andando, né? E é muito louco, assim, que eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto, eu achei muito curioso que eu lembrei de um tio meu, né? O famoso tio Nego, né? Que era da minha família, que ele tinha o hábito de todos os dias ele ia andar pelo bairro, né? Infelizmente faleceu o tio Nego, né, e hoje em dia ele nem sequer reconheceria o bairro onde a gente estava, mas como a gente morava num canto onde era muito residencial e tinha um canto que era mais comercial, tinham mais lojas, ele costumava sair do canto mais residencial e ele andava, ele dava uma volta pelo canto mais comercial, ele passeava, andava tal, e voltava pra casa dele todos os dias, ele repetia o mesmo, sabe, andava, sabe, coisa de 5, 6 quilômetros todos os dias. Falei assim, tio, você foi no banco? Não. Você foi fazer alguma coisa? Não, eu fui andar.
Legal. Que era o ato de você andar. E você vê como a gente tinha muito isso, né? Sempre foi um pertencimento nosso. Isso, você andar para conhecer, para estar. O ato de você ficar no portão de casa, né? A gente tinha isso muito comumente. Pessoas que saíam ao portão das suas casas e ficavam no portão. Fazendo o quê? Nada. Você ficava encostado no portão, né? Esperando passar um vizinho, ou esperando passar nada. Meu avô tinha o hábito de ficar na janela da casa dele. Meu avô encostava na janela e ficava olhando a rua. Não necessariamente ele estava fazendo alguma coisa, ele tava contemplando nada, né? E a gente perdeu isso, né? E não é à toa que a gente se desconectou da gente, assim, se desconectou da nossa cidade, do nosso bairro. Não é à toa que a gente tá sempre com esse senso de um perigo constante, né? Porque a gente não tá olhando os pequenos espaços que a gente ocupa, né? A gente não tá olhando as pessoas as quais nos cercam. A gente tá sempre num medo de algo que está por vir e que não necessariamente tá ali agora, né? E isso bota a gente mais pra dentro de casa, com muros mais altos, mais longe das pessoas. Total, e a gente cai no comodismo também, né? Eu me mudei recentemente, eu mudei pra um bairro que é maneiro, assim, é legal. Eu ainda não saí pra caminhar no bairro, e eu falei assim umas 5, 6 vezes já que eu queria caminhar, e eu ainda falei, eu queria caminhar naquela rua lá, que ela é mega arborizada. E aí me falaram, não, mas ali é um pouco perigoso. Nunca pisei naquela rua, sabe? E aí às vezes eu fico pensando, cara, a falta que faz, porque eu cresci em vila, sabe? Então todo mundo, sem internet ainda, porque não tinha tido boom de redes sociais e afins. E era comum você, sei lá, ir no mercado a pé e passar por os vizinhos, cumprimentar, perguntar como é que tava, ou ir pra escola todo dia e passar por todo o bairro. Então era algo usual, assim, sabe? Que foi perdido. Então eu sinto falta também de até se reconhecer nos espaços que você circula. Porque aí você não tá se reconhecendo também nos seus espaços, na sua cidade, no seu bairro. Você tá se reconhecendo na sua sala, ou no seu quarto, trancado, sabe? Então acho que a gente é pra ser seres exploradores também, sabe? Não, você cresceu lá em Portão? Não, eu cresci em São Leopoldo. Tá. Eu tive na cidade da Lisa um tempo atrás. E assim, é desesperador. O quanto é diferente a experiência de uma grande cidade pra uma pequena cidade, assim. Porque assim, a gente tá falando, assim, de um estado extremamente produtivista, que é São Paulo, né? Produza. Para um estado que ele é, entre aspas, menor, mas ainda é um grande estado, que é o Rio Grande do Sul. Sim. E para uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul, né? Então a gente tá falando do extremo do extremo do extremo. Tipo, uma pequena cidade no interior de São Paulo não é tão pacata quanto é uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul. E aí eu lembro que eu fui lá visitar você e tal, na sua formatura e tal. Era desesperador. Eu lembro que você teve dificuldade até pra dormir, porque as grades das casas, elas não tem arame farpado, caco de vidro com não sei o que, e alarme Viado, que nem tem muro. aqui. Não tem muro. Eu olhei e falei assim, Lisa, se alguém pular aqui, pula. Eu pulo. Se eu quiser pular na tua casa, eu pulo. Eu venho aqui amanhã, eu roubo você, velho. Eu tô com vontade de roubar uns vizinhos seus. Eu tô olhando aqui, tá fácil. Mó buffet. É muito louco esse conceito, velho. E por isso que a gente fica tão aversivo. Não, seu pai deixou a porta da casa aberta. Você falou, esqueci de trancar a porta à noite. Eu falei, gente, vocês estão malucos. Eu saio umas 5 vezes por noite pra ver se a porta da minha sala tá fechada. Deus me livre. E por isso que a gente fica tão... Quando eu volto pro Rio Grande do Sul, depois que eu passo uma semana em São Paulo, eu durmo, como uma pedra, de tão alerta que eu fico aqui, de tão estranho que é pra mim ver, tipo, a sociedade da forma que ela é aqui, sabe? É tudo tão cinza, é tudo tão te empurrando pra fora, sabe? Não, e até mesmo a relação entre pessoas, entre atividades, né? Entre coisas, do tipo... eu lembro da gente conversando, eu vejo vizinho seu andando na rua, uma coisa que eu falo, meu Deus, isso aqui não existe, tá ligado? Isso aqui... E olha que a gente ainda tá num bairro que ainda é tranquilo, né? Mas é uma coisa que se perdeu, assim. Você vai pro centro de São Paulo, às vezes, cara, você... Eu acho que é uma coisa que é desumanizadora, é o andar em linha reta, né? O andar em linha reta é uma coisa que ela castra muito a gente, né? Você tá sempre indo ao ponto A ou ponto B. E provavelmente alguém vai falar assim, pô, é óbvio, né? Eu tô sempre indo pra um lugar, mas isso tira um senso exploratório nosso. Porque às vezes a vida, ela tá no ponto C, ela tá no ponto D, a curiosidade, o pertencimento, as pessoas, os encontros, as coisas. Por que a gente adora viajar? Já pra eu pensar essa fita? Porque você não tem um compromisso com nada na viagem. Real. E você se descola também da sua rotina e da sua realidade, dos seus problemas, né? Como se ficasse mais pra cá. Quantas vezes você não vai pra uma cidade grande, né? Pra quem tem o privilégio de poder ir pra fora, e você fala assim, pô, tô aqui numa cidade que ela é mais segura, né? Então você já fica mais tranquilo. Pô, tô andando nessa rua, mas eu vi uma coisa aqui do lado. Porra, vou entrar aqui do lado.
Sabe, você tá usando uma coisa sua que não existe mais, né? Pô, quem tá andando em São Paulo, vou entrar numa rua aqui. Pô, você fala, não sei se eu vou entrar aqui, vai ter um caracudo, vai ter uma facção criminosa, se eu estiver no Rio de Janeiro, vai ter o quê, né? Então você vai transformando sua vida em linhas retas, né? E você vai perdendo um pouco disso, né? Tipo, por que eu vou... Pô, eu lembro de ter hábito, isso aqui, gente, papo de saudosista, mas antigamente era melhor mesmo, tá? Eu lembro de ter hábito, às vezes, de estar com amigos meus. Olha que maluquice, assim, é uma coisa que jamais aconteceria hoje, assim. A gente ia jogar bola, a gente tava fazendo alguma coisa, a gente tava voltando pra casa, e no caminho de casa eu falei assim, o Carlinhos mora ali na rua de trás? Mora? Ah, vamos dar um pulo lá. Bater palma no portão. Cara, quando que se bate palma no portão agora? Você jogava assim, ó, fulano, a gente tinha até código quando era mais nova, a gente chamava chuva, tempestade, trovão, aí a pessoa saía de casa. Assim. A gente tinha também, mesmo a gente tinha um assobio. Assobio que a gente secreto. sabia o assobio, que era o nosso assobio, que a gente descia. E a gente ficou trocando ideia, tipo, por quê? Não, porque a gente passou aqui. A gente tá passando aqui na frente, eles me dão um oi. E aí? Tipo, e era um papo, e era uma coisa muito mais fluida, sabe? Muito mais fluida. Não tinha produtividade, não tinha um sentido. Por que eu passei lá? Porque eu quis. Pra falar de quê? De qualquer coisa, Sim, né? E agora é programado. Tipo, se você vai passar lá, você vai mandar um WhatsApp antes avisando, perguntando que hora você pode, que hora você não pode. Tira a espontaneidade também, sabe? Então, perde o natural também da experiência da interação, sabe? Lisa, pra quem quiser conhecer mais do seu conteúdo, onde é que eles podem te encontrar? Em todas as redes sociais, @LisaGuerras, onde falo sobre ciência, cultura pop, enfim, psicologia aplicada ao cotidiano. Ou nas redes do Psicoplay também, que é @psicoplay.club, nossa plataforma que é um hub de conteúdo e desenvolvimento pessoal, onde a gente fala sobre questão física, emocional, desenvolvimento, carreira, onde a gente traz isso, porém, para o público geek. Então, um público mais gamer e assim por diante, a nossa linguagem é bem adaptada para trazer um conteúdo mais mastigadinho, assim. Animal. Muito obrigado por você estar aqui, um prazer enorme. Sou uma querida, Cara, eu sou apaixonado pelo seu conteúdo, sou apaixonado por vocês. Gosto muito de você, da Júlia, tá? Amigas queridas, muito feliz de estar hoje aqui com doutora Lisa Guerra conversando. Mega recíproco. É um prazer enorme que a gente se encontre mais. A gente já tá sempre se encontrando ainda. Com certeza. É que as pessoas não sabem, né? Mas a gente tá sempre se encontrando. Outro dia eu postei uma foto com você, os caras, nossa, você é amigo da Lisa. Eu falei, porra. Vice-versa acontece. Acontece até em consultório, assim, tipo, É mesmo? pô, vi que você gravou com o Ed, né? Vocês são amigos? Esse caralho, né? É engraçado, né? As pessoas não fazem noção, então é um prazer enorme. Até eu falei, cara, quanto tempo que eu não gravo com a Lisa, né? Que é umas coisas que a gente toma pra garantido, mas a gente vai fazer isso aqui mais vezes. Obrigado por estar aqui, obrigado pelo tempo de vocês. Quero agradecer novamente a todo mundo que permite esse podcast existir. O Leozinho dos Baixos aqui, que está orquestrando nosso podcast, que levanta toda a estrutura aqui, faz um trabalho maravilhoso. Quero agradecer a Gabriel, que edita esse podcast daqui, lindo, maravilhoso, cheiroso. Ao Thiago, que faz nossos cortes para redes sociais. Ao Junks, ao Matheus também, que está cuidando das minhas redes sociais. A todo mundo que ajuda a gente a continuar produzindo. Ao Anderson, que faz nossas capas maravilhosas do podcast também. Todo mundo que ajuda a gente a continuar produzindo, a estar aqui, aos nossos membros do clube do canal que assistem ao conteúdo exclusivo que a gente publica e a você que deixa um tempinho para estar com a gente aqui para falar um pouquinho sobre saúde mental. Muito obrigado pelo seu tempo. Nos vemos na próxima. Valeu.